Exatamente. Ela é muito boa. Só que eu tenho medo dela criar esse desencanto para aprender línguas, por exemplo. Então não podia ser uma estrela apontando o nascimento de uma criança, tinha que ser a morte. Mas aí, ó, podia ser a virada dos cometas. Cometa é tão legal, ó. O caminho aqui há 2000 anos era desse jeito? Não era, né? Não era. A crucifixão de Jesus a olho humano foi uma crucifixão como outra qualquer. Fala família, Rodrigo Silva, junto com o Sacani, em um dos podcasts mais tops que tem. Família, é ciência com religião, nossa, tem que assistir, família. E eu peguei os melhores momentos pra gente ficar top. Comenta aí as partes que vocês mais gostaram, que eu vou responder todo mundo. E bora ver o vídeo. Sabe que interessante? Tem um salmo bíblico sobre a lua. Ah, é? O Salmo 8, que até na contramão do que muita gente pensa, que a Bíblia coloca o homem como centro do universo, não, é justamente o contrário, que o Salmo 8 fala o seguinte: quando contemplo os teus céus e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembres e o filho do homem para que o visites? Ou seja, o salmista, esse salmo foi escrito por volta de 1000 anos antes de Cristo, 3000 anos, esse poema. O camarada naquela época já olhava para a lua e pensava na pequenez humana. Quando eu contemplo os teus céus e a lua e as estrelas, que é o homem? Né? Sabe o que é o homem? Quer dizer, então, o universo mostra, aquilo que o Carl Sagan vai dizer depois, né? Um pontinho. Pontinho, pálido, né? Ponto azul. É. Isso mesmo. É isso aí, galera. Hoje aqui, ó, já que o Rodrigo tá aqui, ó, várias provações pra mim, ó. Ele tá comendo aqui na minha frente a batatinha e tal, mas eu não, eu tô no focado. Estou focado, hein? Coca zero, Coca eu aboli da minha vida, batata frita, aboli tudo isso, hein? E eu brinquei quando cheguei aqui e falei, depois fala que milagre não existe. Olha, Sérgio deixando de tomar Coca-Cola, fazendo academia, ó. Isso é um baita do milagre. E vencendo as tentações. Isso é verdade. Antes da gente começar o papo aqui, recadinhos da paróquia para todos vocês aí. Temos emblema, Christian? Temos, então joga na tela aí pra galera. Olha aí, ó. Tá legal. Lá com o chapéu do Indiana Jones, ó. Legal. Vou querer depois, manda isso aí. Legal. Qual que é o código para baixar? Rodrigo no Ciência. Rodrigo no Ciência. Então baixa aí o seu emblema, complete a sua coleção. Quem está aqui hoje com a gente também, a nossa queridíssima Insider, tá sempre aqui, parceirona do Ciência Sem Fim, parceira do Space Today também, parceira do Rodrigo também, né? Sim, não, aqui eu tô de uniforme. Tá de Insider já também. Já cheguei aqui, já coloquei, até criei um slogan para Insider, viu? Insider, tô dentro. Boa. Tô dentro. E, gente, é muito boa mesmo a camiseta. Eu viciei agora. Você já usou ela em trabalho de campo? Sim, em trabalho de campo. Agora a gente escavou em Laquis. E eu usei vários dias lá e provei, já que vai falar de ciência, né? No sol ali. No sol, ela realmente, ela não deixa odor. Isso eu vi mesmo, agora eu tô falando sinceramente. Não deixa odor. Usei de propósito a camiseta 2 dias para ver naquela situação ali. Legal. Não teve odor. Ela chegou na mala amassada, mas desamassou com muita facilidade. E é confortável. Ela não esquenta o corpo assim. Exatamente. Mesmo a camiseta escura. Sendo preta, né? Preta não tem problema. É isso aí. É a tecnologia embarcada aí na Insider que faz essa regulação igualzinho os satélites, né? O pessoal tá perguntando o que é aquele papel alumínio em volta da sonda. É a mesma coisa da Insider, cara. É para manter a temperatura regulada. Tá? Então, clica aí, QR Code tem na tela, link na descrição, Ciência 12, você vai ter 12% de desconto na Insider. E hoje queremos falar também da ACD, né? Quando o Nicolério esteve aqui, falei da ACD também. A ACD aí que agora tem aquele novo departamento deles de neuroortopedia, né? O Nicolério estava aqui aquele dia, até falou, né, que o pessoal da ACD foi parceira dele no TOCA, né? O TOCA, que foi o projeto lá da Copa do Mundo, que fez o atleta lá, o Juliano, fazer o chute lá. Então, a ACD tá aí com toda a sua tecnologia, então também, né? São todas coisas tecnológicas, né? Que a gente tem aí para o melhor, como que eu vou dizer assim, o bem-estar do ser humano, né? Então, conheçam aí, vai ter aí o site da ACD também na tela, link aí na descrição, para você conhecer o trabalho deles, um trabalho sensacional, de muitos e muitos anos, tá? E agora com esse novo centro deles aí, de neuroortopedia, que chama, e o Nicolério esteve aqui e explicou tudo bonitinho pra gente,
o que que é a neuroortopedia, o que que ela faz, o que que ela não faz e tudo mais. Então, conheçam aí, tá, galera? Que é um belíssimo de um trabalho que eles estão fazendo. 73 anos de história aí da ACD. Então, vão lá. Beleza? Você sabe que você ajuda a fazer o Ciência Sem Fim? Então, o que acontece? Traga a sua pergunta. Onde você faz a sua pergunta? nv99.com.br/Ciência Sem Fim ou aqui no YouTube também. Então, vocês vão falando aqui, eu estou vendo aqui, e se mandarem pergunta, a gente coloca aqui na tela. Pela plataforma, você pode mandar áudio e vídeo, o que é excelente, porque aí a gente vê você e ouve você, e não só você que ouve a gente, o que é legal pra caramba. Beleza? É isso de recado, Cris? É isso? Muito bom. Rodrigo, bem-vindo aí então, cara. Obrigadão por ter aceito aí o convite. Você recebe a gente já com comida, com tudo assim, a gente vicia, viu? É, bom, né? É isso aí. Mineiro recebe assim a galera. É verdade, mineiro. Faltou o pãozinho de queijo. Pãozinho de queijo. Pãozinho de queijo, docinho. Eu não posso mais. Docinho de leite Viçosa. Já que você falou em Minas, eu não sei se ele estará acompanhando hoje, mas eu queria mandar um abraço pro Bernardo Riedel. Bernardo Riedel. Professor Bernardo Riedel. A primeira vez, gente, que eu vim aqui ao Flow bater um papo com o Sérgio foi no Flow. Foi no Flow, isso aí. E quando eu encontrei com ele lá, eu falei, pois é, você sabe que eu tive com um pezinho na astronomia, aquelas quimeras infantis que você quer ser astronauta, ninguém quer ser coisa normal, né? E aí eu conheci um professor lá, Bernardo Riedel, da Universidade Federal de Minas Gerais, construiu o telescópio. Você falou, mas ele foi o meu mentor. Eu trabalhei com ele. A gente viu um ponto em comum ali. Há muitos anos que eu não encontrei mais o professor Bernardo Riedel, mas se você estiver assistindo a gente aí, um grande abraço. Ele influenciou positivamente 2 pessoas. Embora eu não segui por esse caminho, comigo o buraco é mais embaixo. O meu, pior que o meu também. O seu também. O seu meu é mais ainda. Mais ainda. Mas você ainda ficou enamorado ali das estrelas e eu fiquei só contemplando a distância mesmo. É isso mesmo. O grande Bernardo Riedel, construtor de telescópio, um belíssimo de uma oficina que ele tem lá em BH. Infelizmente ela foi assaltada há uns 2 anos e tal, mas agora continua. E professor, físico da UFMG, né? Um cara, assim, muito, muito foda mesmo. Mas já que você começou a falar disso, você... Aliás, vamos começar explicando pra galera, né? Tem algumas palavras muito importantes, cara. Que é arqueologia, paleontologia e geologia. Que são 3 coisas muito parecidas, porém muito diferentes. Muito distintas. Para explicar para leigo, todo lugar que eu vou palestrar... E eu entendo o carinho. Rodrigo, tem um lugar aqui que é cheio de fóssil. Você vai lá para ver, tem rocha. Aí eu explico, gente, o meu lado é Indiana Jones, não é Jurassic Park. É isso. Você entendeu? E agora, para falar da geologia, você ainda tem o Big Bang Theory, aquele... Não, é para falar da geologia. Aí tem o vários, Friends. né? Não, é o Friends que tem o cara que é o geólogo. Acho que é o Friends, né? Que tinha um deles que é o geólogo. No Big Bang Theory, o Sheldon é que não gosta de geólogo. Que não gosta de geólogo, exatamente. Geologia não é ciência. Então né, agora eu uso esses boletins aí, esses folhetins para poder explicar. Mas, em rápidas palavras, o arqueólogo ele lida mais com a história a partir da escrita para cá. Pronto. O paleontólogo, vamos colocar da escrita para trás. Vamos fazer uma divisão mais ou menos assim. Existem métodos e técnicas que são parecidas. Por exemplo, eu trabalho com estratigrafia e... o geólogo também e o paleontólogo também, mas enquanto você está falando de período cenozoico, mesozoico, paleozoico, eu estou falando de idade do bronze, idade calcolítica, idade do bronze, idade do ferro, período persa. Isso. Então é outra nomenclatura, mas o princípio é o mesmo. O que está embaixo é mais antigo, o que está no topo é mais recente. Sim, a grande regra aí da geologia, né, da sobreposição de camadas é válida, né, em tudo, né? E o que te levou para isso aí, para essa área aí? Uma coisa assim... Porque não tinha Indiana Jones, né? O Indiana Jones, ou tinha já? Tinha? Na verdade, eu caí, assim... Eu não sei se eu descobri a arqueologia me descobriu. Entendi. Eu estava fazendo meu doutorado em teologia. Tá. Olha bem a área. Teologia do Novo Testamento. Eu estava estudando a língua grega, koiné. O grego koiné é a língua que foi escrita no Novo Testamento. Eu estava me especializando no texto grego do Evangelho de Lucas. E quando você faz o doutorado, na área de humanas, você tem área de concentração maior e menor. Imagino que na sua área também deve ser assim. Sim, sim. A maior, eu peguei grego do Novo Testamento. A menor, eu falei, eu vou fazer arqueologia só praticar, só para falar, eu fui lá.
Mas eu pensava que eu ia para o Oriente Médio, assim, uma vez na vida, ou no máximo duas, para falar quando eu estive uma vez lá em Jerusalém. Igual quem vai viajar agora nesses passeios orbitais aí, que o cara vai lá, não vai voltar mês que vem. Só que quando eu cheguei lá, eu vi uma coisa tão, assim, mágica, sabe? Porque tem um lado da ciência, mas tem um lado também que você se apaixona, que você se emociona, que você sente. Ainda mais você que já tinha estudado isso na Bíblia, né? Exatamente. Deve ser um efeito muito maior, né? E eu tirei muitos mitos, muita coisa ajudou. E hoje eu desenvolvi um método de ensino e estudo da Bíblia, que é colocar a Bíblia dentro do seu contexto. A gente já trocou algumas figurinhas nesse sentido, né? Porque a Bíblia é o livro mais assim conhecido do Ocidente, mais lido ou divulgado no Ocidente, e o mais mal interpretado a partir de anacronismo. O que é anacronismo? É quando você pega uma realidade de uma época e importa para outra. Sim. Então, de certa forma, a arqueologia me permite uma viagem no tempo. É como se eu pudesse entrar numa nave do tempo e voltar lá e ver objetos, inscrições que eles deixaram e aquilo dá arcabouço para a época de Cristo, para as outras épocas. A gente vai descobrindo coisas interessantes. Não é, até aproveito a oportunidade para esclarecer isso aqui, não é como muitos pensam, que eu vou com a Bíblia na mão direita e a pazinha na mão esquerda, ou o contrário. Olha, peraí, deixa eu achar aqui. Não é bem isso. A gente estuda a evidência, cultura material que a gente chama, e cruza com a evidência histórica, que é a escrita. Sim. O que bate, o que não bate, o que valida, o que não valida e tudo mais. E vai dando um contexto, e, nossa, é muito legal estudar isso aí. Você pega a Bíblia e põe num contexto. É como se você antes conhecesse um laboratório espacial apenas por uma fotografia, e você ter a oportunidade de estar lá e olhar com os olhos um telescópio. É muito diferente da foto do livro. Com certeza. Não, isso aí deve ser a mesma sensação para você, que eu falo pro pessoal que tem algumas coisas que não adianta a gente transmitir. Por exemplo, lançamento de foguete. Lançamento de foguete pode ser legal, você vê e tal, mas você tá vendo aquilo lá ao vivo, não tem como eu explicar, entendeu? Porque o som é diferente, as cores são diferentes, a onda de choque que vem e te atinge quando o foguete já está no alto, entendeu? Tudo isso não tem como passar por aqui. E só eclipse total, aqui a fotinha está ali na porta do banheiro agora. Eclipse total do Sol. A foto é bonita, o vídeo é bonito, mas você está presente num eclipse total, você vê o ambiente todo mudar, esfriar, ficar tudo escuro e tal. E outro que é a aurora. A aurora eu ainda não vi, mas também dizem que não tem a mesma coisa. Que deve ser a mesma coisa para você, sim, né? Sim. E uma coisa, você tá ali, você lê na Bíblia e fala, pô, deve ter sido interessante isso aqui. Agora outra coisa é quando você tá lá, não, né, cara? E a emoção de você pegar uma peça, porque o pessoal pensa que o acadêmico é frio, que não tem sentimento. Tem. Você pega uma peça, sabe? Eu sou a primeira pessoa que estou tocando isso aqui depois de anos que ficou. A gente começa a pensar. É lógico que esse pensamento, que não pode ir para o artigo científico, é mais o sentimento. Como é que deve ter sido o rosto da pessoa que... Ah, sim. E você filosofa sobre a vida também. Tem um filme, eu estou esquecendo agora o nome dele, é baseado em fatos reais, de um barco que o arqueólogo encontrou no quintal de uma fazenda. E tinha toda uma demanda do governo, se o barco seria retirado, se não seria, se era da mulher da dona da fazenda, não era e tudo. E tem uma parte daquele filme que é o lema do arqueólogo. Nós, hoje, estamos escavando o passado. No futuro, arqueólogos virão escavar o nosso presente. Com certeza. Então, as coisas mais caras, mais preciosas para nós, amanhã... Vai ser nada, né? Vai ser nada. Então, isso te dá uma sensação assim, a vida... Realmente, eu não pode ser orgulhoso e vaidoso, não, porque eu estou acostumado a ver restos de gente grande do passado que hoje são apenas isso. Restos. É, com certeza. Então, na sua vida, a teologia veio primeiro. Veio primeiro a teologia, depois veio a arqueologia, e entre as duas eu fiz filosofia. Entendi, que é importante também. Que é importante, porque a filosofia ela acaba sendo uma área, não sei se você aceita chamar de ciência, porque tem uma briga aí na questão, sim, né? Eu acho que chama. Muita gente acha, por exemplo, que as ciências humanas, né? Não seriam ciências. Não seriam ciências, ciências sociais e tal. Pô, história não é uma ciência, cara. Claro que é, entendeu? Mas tem muita gente que fala que não. É porque o método é diferente, não tem como eu qualificar. Mas acaba sendo um método também. Claro. E a gente trabalha muito com o método laboratorial. Por exemplo... A metodologia científica, né? Você faz uma pergunta, né? Você vê aí e fala assim, pô, será
sei lá, pega ali uma passagem da Bíblia, será que realmente aconteceu aquilo? Aí você vai lá, testa, e lá no Pânico até eu perguntei para você, né? Às vezes você tem coisa que não bate, né? Tem e aí, coisa que não você bate, faz, né? exatamente. Então, assim, você vai e, pelo contrário, até mostra como é que a Bíblia foi um livro realmente escrito. Isso foi interessante para mim. Sem aquela ideia de propaganda que muitos têm. Entendi. Porque ela conta podres que não eram para ser contados numa propaganda. Ela mantém aqueles podres. E você vai nos mínimos detalhes, você encontra, você vai fazendo o registro daquela época. Alguns mitos que vão tirando, por exemplo, muitas pessoas... Um aqui, só aproveitar já que você vai falar de mito. Tem pergunta aí já? O ateu vegano. Ateu vegano? Ateu eu sou, vegano ainda não. Mas em breve, Ele mandou cincão aqui, ele falou aqui, historiadores da religião, deve ser alguns deles, né? Afirmam que a Bíblia foi adulterada. Qual a sua opinião sobre isso? Acho que cai nesses mitos aí que você ia falar, alguns... Agora, dentro das linhas acadêmicas, você falou, tem gente que vai pela linha A, tem gente que vai na linha B e tudo mais. Então, ora, se a igreja que tinha o domínio da Bíblia quisesse mudar, por que ela já não colocou os teologia, não na arqueologia, que chama-se a crítica textual do Novo Testamento? É quando você avalia o Novo Testamento a partir dos manuscritos que tem para ver onde houve erro de copista, onde algum copista cochilou e tudo mais. E só para você ter uma noção, o livro mais bem documentado do passado é a Ilíada de Homero. A Ilíada de Homero tem 2.000 e poucos exemplares. Quando você vai pegar as Guerras Gaulesas de Júlio César, você tem 13 exemplares. Se você pegar a Ética Nicômaco de Aristóteles, tem uns 8 exemplares. Se você pegar todos os livros filosóficos, a católica escolheu, tinha mais de 60 evangelhos, a igreja no Concílio de Nicéia escolheu apenas 4. Eu li os fragmentos dos autos do Concílio de Nicéia. Não foi tratado nada de Bíblia ali. Entendi. Não foi um assunto, nem veio à pauta. Nós temos o cânon moratoriano muito anterior ao Concílio de Nicéia, que já mostrava os evangelhos como sendo canônicos e tudo mais. Então cria-se um argumento do espantalho, parece que o Constantino chegou lá e falou assim, vamos escolher aqui, Sérgio, que evangelho a gente colocar? Vamos colocar esse evangelho aqui. Pirula é gente boa, nós vamos colocar o evangelho do Pirula, um do Sérgio, um do Rodrigo e um da Laura aqui para ter uma apresentação bonita. Os outros caem fora. Não houve isso. Simplesmente não houve. Quando você trabalha com fontes primárias, não com internet, fontes primárias, os dados, os manuscritos, muita coisa que dizem simplesmente não aconteceu. Entendi. Vai ser bom para mim, porque eu entendo bem pouco de Bíblia, na verdade. Eu espero estar sendo didático aqui. Não, está sendo super didático mesmo. E nessa história toda, porque o pessoal você falou um pouco de terraplanismo, né? Até para falar, né? O pessoal até pergunta assim, você sabe que a explicação que os terraplanistas, a explicação clássica da Terra plana, você sabe qual que é, né? Que ela vem da Bíblia, né? Que eles falam que lá tem várias passagens e tudo, e é uma explicação religiosa, né? Que eu não sei se já viu eles explicando. Já, né? Já. Eles falam que, por que, por exemplo, a Terra é plana e os outros planetas são redondos? Porque a Terra não é um planeta, ela é um reino do Criador. Reino do Criador. Não, que o Criador colocou ali, fez e tal. Então você pegar aí toda a vertente principal da Terra plana, eles são baseados nisso. O que o pessoal acha disso? Quem estuda? Porque tem religiosos que defendem. Tem, mas não são acadêmicos. Entendi. Você entendeu? Assim, eu não quero também arvorar, porque isso é uma coisa interessante para eu dizer para você. Diferente da sua área, a teologia é a única área que eu não posso dizer que eu sou especialista em Deus. Entendi. Não existe isso. Você entendeu? O teólogo é alguém refletindo sobre Deus com algumas ferramentas que o leigo não tem. Mas ele não pode falar assim, eu sou doutor em Deus, não discute comigo isso. Eu não posso falar isso nem para um ateu, quanto mais para um religioso. Porém, existem critérios de estudo, de pesquisa, etc, etc. Você já viu que eu tenho minha paixãozinha pelas estrelas, pelas constelações. Mas eu sou só um observador leigo. Eu não entendo bolufas disso. Então, o que acontece? Para você examinar a Bíblia, tem uma ferramenta chamada exegese. Você tem que fazer uma exegese do texto. Você tem que olhar o contexto. Inclusive, existem critérios. Assim como tem os critérios de Stuart Mill para o método científico, nós temos critérios hermenêuticos. Você tem que olhar a passagem no seu original. Você tem que verificar se houve variação textual ali ou não. Você tem que ver o contexto. Você tem que estudar aquilo à luz da época, expressões idiomáticas, uma série de coisas. Por exemplo, na Bíblia, lá, se eu pegar só o pé da letra, tem um monte de problema lá. Deus endureceu o coração de Faraó. Isso que eu ia perguntar, porque tem isso, né? Porque eu já vi várias explicações dos terraplanistas
falando que não, cara, a Bíblia tem que ser levada do jeito que ela está escrita ali. Não é interpretação. Mas isso não faz o menor sentido, É, porque não a faz, própria Bíblia fala, examinai e vede, a palavra examinai ali, você está entendendo? Coloca a prova, verifique. A Bíblia me ensina a fazer perguntas. Então, quando você olha assim no original, você não tem nada a ver com o que eles estão falando. Ah, tá, mas a Bíblia realmente, Jesus fala os 4 cantos do céu, os 4 cantos da terra. Mas colocou um domo para separar as águas superiores das inferiores. Olha, isso é uma coisa interessante. Por exemplo, a questão do domo. Existem estudos recentes agora de hebraístas, porque a gente também tem que comparar o hebraico bíblico... É isso que eu ia falar, as traduções, As traduções e, além das traduções, eu estou falando de um hebraico que não é o hebraico de Rua de Jerusalém hoje. Um hebraico de 2000 anos, com o aramaico. Então, tem que estudar essa língua antiga à luz das línguas da época. Teve um filme chamado Desmundo. Não sei se você já viu esse filme. Se não, assista. É engraçado. Não, é? É um filme brasileiro em português e eu vou te desafiar. Você não vai conseguir entender sem legenda. Quando assisti o Desmundo, eu falei... eu não consegui entender, porque eles fizeram de propósito o filme Desmundo com o português da época de Cabral. Saquei. A gente não entende. É português. Moiça, loiça. Você entende palavras soltas, assim, sabe? É igual pegar um livro, tipo, o pessoal fala, você pega o Shakespeare originalzão, você não entende nada do inglês, nada. porque é outro inglês, né? Arcaico e tal. Eu estou falando de coisa de séculos. Agora, imagina a Bíblia, milênios. Sim. Então, eu analiso com o contexto. A palavra hakia, que aparece no hebraico, ali, correlata a outras palavras das línguas do Oriente Próximo, não significa domo. Até o contrário, a Bíblia ela vai na contramão de alguns mitos sumerianos. Vários deles. Vários. A expressão mais correta para traduzir hakia é expansão Olha só que dos legal. céus. Hakia em grego, sabe? Então, e tem um lado poético também. Olha, veja bem, você é um camarada que estuda ciência. Mesmo que você já me esclareceu que a sua área é petróleo, fóssil, mas você já tem um conhecimento muito grande também de astronomia. Tá, um pouco, né? Não, a gente lê e vai tendo, né? Você vai tendo. Mas eu tenho certeza que você fala o seguinte, Rodrigo, lá estava um pôr do sol lindo. Você deve usar essa expressão. Ah, sim, claro. Agora, imagina eu pegar a palavra do Sérgio daqui a 2000 anos e falar assim, não, o Sérgio acreditava que o sol gira em torno da Terra. Por quê? Está escrito aqui, olha, um dia o profeta Sérgio encontrou com Rodrigo e falou, veja que pôr do sol lindo. Não vou interpretar. Se ele falou pôr do sol, é porque o sol que está baixando. Exato. Ou seja, até quem trabalha com ciência usa linguagem sim, com certeza. observacional. Até um livro técnico de ciência chama átomo, o que eu sei que não é átomo, porque o átomo é divisível. Ainda está chamando de átomo até hoje. O historiador está chamando o nativo do Brasil de índio, sendo que é um erro pentencenário, pensando que eram as Índias. Isso eu falo pro pessoal aqui, a gente tem muitos problemas semânticos, né? Exatamente. E a Bíblia é um problemaço. problema semântico. A Bíblia não foi escrita para ter esse rigor científico que muitos querem, tá certo? Ela fala de um ponto de vista observacional. Você vai encontrar lá, por exemplo, no milagre de Josué, falando assim, sol, detente no vale, o sol... Lua para também. É a linguagem observacional. Sim. Agora, daí falar, não, é porque ela é plana e tudo mais. Jesus também falou que o grão de mostarda é a menor de todas as sementes. Mas se você trouxer um botânico aqui, ele vai mostrar semente menor do que o grão de mostarda. Então, Jesus mentiu. Na Bíblia, o morcego é apresentado como ave. Mas aquilo foi antes da taxonomia biológica. Lógico. Então, com todo o respeito que eu sempre tenho para os que pensam diferentes... Desculpe-me, quem defende terraplanismo baseado na Bíblia não faz exegese, faz um desserviço à Bíblia. Entendi. Porque lê a Bíblia a pontapé. Aí cria um problema, que até eu vou achar a Bíblia um livro ridículo. E a ufologia? Porque a ufologia também, né? Você sabe que tem várias passagens, até dizem, né? Aquele Eric von Däniken. E muitas pessoas, eu já vi assim, já vi palestra e tal, explicando lá do milagre de Fátima, né? Que, na verdade, é uma aparição. Por isso que falam esse monte de coisa dela. Então, exatamente. Aí alguns pensam até que havia um ciúme ali, porque a igreja foi muito... durante um tempo... Que aconteceu uma coisa. Tem um movimento que surgiu depois ali. De novo, a questão do mito. Eu vi isso aí num documentário, cara. É um documentário que tem... Deve ter aí. Vocês acharem isso, vocês vão achar esse documentário onde o cara fala isso.
Isso aí ficou na minha cabeça, cara. Não, você sabe qual que é a coqueluche agora, a onda agora, né? Não, qual que é? Jesus é gay. Ah, é? A cada época tem que rotular Jesus uma coisa. Parece que todo mundo quer Jesus no time dele. Jesus teve que ser indiano, Jesus foi yogi. Olha, a ideia, vocês estão achando que o Sérgio está exagerando, mas eu vou falar com conhecimento de causa. E eu estou dentro da minha área de... Tem tese que eu falo não no sentido acadêmico da palavra, dessas loucuras por aí, né? Tem tese que Jesus era ariano. Lembra do Hitler lá? Tese que Jesus era ariano. Jesus era yogi. Jesus era mulher. Agora, a última é que Jesus é gay. Jesus era ET. E aí vai, né? E aí vai, você entendeu? Na época do nazismo, tinha professores lá aliados ao Hitler que diziam que Jesus não era judeu, Jesus era um ariano. Aquele caminho lá, só te cortando. A Via Dolorosa? Você vai lá, você faz o caminho. É aquele mesmo? Não? Não é? Cara, e aí? Quem já foi comigo para Israel sabe que eu sempre assim... Eu falo esse contato porque eu também não quero ferir a sensibilidade religiosa de quem está comigo. Tá. E ali você está falando, tem uma procissão católica passando, você vai desfazer da religião do outro, não é legal, não é polite isso. Mas tipo, o Monte das Oliveiras, isso aí está lá até hoje e foi lá mesmo. Foi lá mesmo. É comprovado. Agora eu coloco o seguinte, eu faço com o pessoal eu brinco quando eu levo o grupo, mesmo com os alunos, que a gente foi para escavar agora, depois da escavação eu tirei 5 dias para mostrar o país para os alunos. Certo. Num padrão bem mais baixo do que com os grupos, porque com o aluno não tem dinheiro nem para pagar o sanduíche, né? Claro. Então, o que acontece? Eu faço uma legenda com eles, de cara. Eu falo o seguinte, olha, quando eu falar é tradição, é apenas uma maneira educada de falar que é mentira. Saquei. Entendeu? Entendi. É tradição. Quando eu falar possibilidade, é como se eu falasse assim, Jesus esteve por aqui. Pode ter sido 3 quilômetros para lá, 2 quilômetros para cá, em algum lugar. Quando eu falar X, é que a possibilidade arqueológica está acima de 90%. Entendi. Aí, num primeiro momento, muita gente decepciona porque eu começo a mostrar as tradições. Isso aqui é tradição, isso aqui é tradição, isso aqui é tradição. Certo. Mas quando eu vou mostrando as possibilidades e o X, tem lugar que emociona. Vou te dar um X que é até interessante, que tem a ver mais ou menos com a sua área. Você sabe que o Armstrong era tremendamente religioso. Sim. Tanto é que quando o Apollo foi lá, eles realizaram uma santa ceia tem até um rebu por isso, que a NASA não queria misturar. Os caras levaram a Santa Ceia e leram lá e fizeram a Santa Ceia lá. E o Armstrong, quando voltou aqui, ele foi visitar Jerusalém. E tem um lugar em Jerusalém que muitos turistas não vão, são as escadarias de Hulda, que é lá atrás, são o resto da escadaria da época do templo. E ali é um X duplo, eu até brinco. Ali o que que... Ali era a escadaria que estava do templo na época de Jesus. E ele foi ao templo ele várias passou vezes. Naquelas escadas passou aí, já matou a charada. Entendi. O Armstrong sentou nos anos 70 naquela escadaria ali. Fizeram um VIP para ele. O cara pisou na lua e tal, né? Claro. Todo clássico e tudo, ele sentou ali. E ali ele dando depois, o camarada explicando para ele, o guia, olha, aqui assim o templo funcionava assim, ali ficava, toda a estrutura arqueológica, e o Armstrong prestando atenção. Daqui a pouco ele falou assim, eu queria fazer uma pergunta para você. Pois não, qualquer que você quiser. Qual a chance matemática de Jesus de Nazaré ter subido algumas vezes aqui? O guia falou assim, 100%. Aí o Armstrong emocionou, embargou a voz e falou assim, eu estou mais emocionado de sentar nessa escadaria do que eu fiquei. Que ter pisado na Lua. Pisado na Lua. Isso não é mito, essa história aconteceu. Então existem muitos, mas a gente tira os mitos. Então, por exemplo, Via Dolorosa é mito. É mito. Agora, a crucifixão... Via Dolorosa, só pra galera aí que não sabe, seria por onde ele passou carregando a cruz até ser crucificado, é isso? Só que, mas como é que eu mostro que era mito para eles? Olha o que eu faço com o pessoal. Mesmo quando eu vou com um grupo que não é aluno, Sérgio, eu ainda sou um professor. Não tem como deixar de ser. Claro. Então o pessoal vai ter uma aula comigo ali. Não vai ter diploma, não vai ter trabalho, mas é uma aula. Eu levo a galera, e gente, se alguém viajar comigo, faça cara de surpresa quando for lá, como se não soubesse disso. Mas vem cá, mas existe uma Via Dolorosa. Existe um caminho que ele passou mas carregando. A gente não sabe etapa. Por quê? Não dá pra Vamos saber. entrar na estratigrafia? Ó, sobreposição de camadas. A única diferença da estratigrafia que eu estudo para que você estuda é que a sua é fruto de ações geológicas da natureza. A minha é mais humana do que natureza. Sim. Não foi o homem que produziu o Cenozoico, mas foi o homem que produziu o bronze tardio. Você entendeu? E Jerusalém tem lugares que ela está 10, 12 metros acima da Jerusalém da época de Jesus. Então, quando eu levo o pessoal
num lugar que fica ótimo para explicar isso, porque a vantagem de Jerusalém, porque de vai Israel, ter lugares que afloram, né? Igual na geologia. Exatamente. Eu não preciso de PowerPoint. É igual quando você vai fazer um trabalho de campo. Claro, você mostra ali. Você mostra ali. O PowerPoint está aqui, ó. Tá aí. Aí eu levo no tanque de Betesda. Aí tem uma igreja lá, e tu fala, ó, o pessoal fica aqui, vem na igreja, reza, vai embora. Mas vocês querem ver o verdadeiro tanque de Betesda? Queremos. Aí eu mostro, aqui em cima estava uma igreja do século XII. Abaixo, estão vendo aquelas ruínas ali? É um templo a Esculápio, do século II. Abaixo, olha lá embaixo. Aí lá embaixo o pessoal vê o resto de uma beirada de uma piscina. Lá está o tanque de Betesda. Aí o pessoal, aquele ali, lá embaixo. E a gente está aqui em cima. Eu falei, agora olha para o canto. Aí quando o pessoal olha para o canto, você tem quase 12 metros de acúmulo de material. Sim, claro. E você vê até as diferentes cores, você vê que são épocas diferentes. Eu falei, pois é, a Via Dolorosa lá em cima. Olha o chão da época de Jesus. Como é que pode ser? Sem contar que essa Via Dolorosa, durante a Idade Média, ela foi modificada várias vezes, no período otomano mudou. Então, o pessoal, quando faz uma viagem dessa, eu quero quebrar o mito. E porque tem aquele problema, né, que a gente viu, que a gente que trabalha com geologia, arqueologia e tal, é isso, né, cara? Nós estamos falando aí, no seu caso, de coisa que aconteceu há 2000 anos atrás, né? Lógico que o que estava 2000 anos atrás não é o que está aqui em cima hoje, não né? Tem, o acúmulo de material. O princípio estratigráfico, né? é o mesmo seu, é o mesmo meu. A diferença é só o relógio. Você quebra muita gente, né? Quebra, mas aí que foi uma coisa mais linda. Eu vou contar uma coisa que vai te surpreender. Vai pessoas que são da minha igreja adventista, tem gente que é de outras igrejas, católico, ateu, agnóstico, até padre já viajou comigo. E já teve ateus interessantes. Eu te convidei para ir para Israel, mas não estou forçando, não. Tem ateu que aceitou Deus. Eu tive um caso de um médico que ele era ateu, doutor em medicina, professor, tinha um livro acadêmico publicado de neurologia. Aí, quando ele foi fazer o Egito e tudo, né? Eu falei, gente, aqui tem um momento de reflexão, nós estamos na terra bíblica. Vamos separar em grupos de 2, procure seu companheiro, faz uma oração e tudo, e tinha um ateu no grupo. Eu gosto de deixar a pessoa muito à vontade. Você entendeu? Não sei se você percebeu, eu orei antes de comer o sanduíche aqui. Fiz minha oração tranquila aqui e tudo. Para que eu vou fazer um estardalhaço aqui? Já estava entrando, já estava falando, eu estava orando aqui. Entendi. Pedindo a bênção sobre o programa e agradecendo pelo sanduíche. Aí eu deixo bem à vontade. Graças a Deus. É igual você fica à vontade comigo, eu nunca forcei. Mas aí, na hora, eu falei, como é que eu vou fazer com o doutor fulano? Aí eu peguei e falei com ele assim, fulano, eu vou ficar com você. Aí ele, tudo bem e tal. Eu falei assim, eu vou fazer uma oração. Você gostaria de orar comigo? Mas você é um ateu. Aí, houve outras coisas até chegar nesse momento. Então, estou resumindo a história. Ele virou e falou assim, mas eu não sei fazer oração. Eu falei, não tem problema. Fala só assim, Deus, fulano está aqui. Se ele existir, te ouvir. E esse camarada começou a chorar. Depois ele me revelou, no finalzinho da viagem, que ninguém sabia, ele estava com câncer. Caramba. Terminal. E ele estava numa busca. Ateu, cara acadêmico. E depois disso ele entregou sua vida a Deus, morreu. O milagre não aconteceu, mas morreu em paz. Entendi. Até pelo testemunho da esposa dele, dos outros ali e tudo mais. Então você vê, acontece isso. Sim. Então eu sou de uma linha, Sérgio, que eu não preciso enfeitar o pavão para você olhar no zoológico. Eu não preciso mitologizar a Bíblia para torná-la maravilhosa. Mas eu acho que até mesmo assim, você vê um negócio que tá lá, que aquele ali você sabe, Você cara. sabe, Aquele ali é 2000 anos atrás. E outra, isso é muito mais emocionante do que o outro, que deve ser um negócio comercial, né? E tem uma coisa, já que eu sou apaixonado por Jesus, saber que ele esteve ali, eu vou colocar bem claro para não parecer uma mitologia, uma idolatria da terra. É aquele negócio, é como você voltar nas suas raízes. Foi aqui que eu fui criado. Imagino. Aqui que a aliança. Se o bandido vier e levar o meu celular, eu vou ficar muito chateado. Agora, se levar a aliança, puxa vida, foi essa aqui que no dia do casamento eu coloquei. Não adianta eu ir lá. É lógico, o meu amor pela Laura é acima da aliança. Mas eu não vou chegar agora na loja, perdi, compro outro e põe no lugar. Não é assim que a coisa funciona. Tem um significado. Tem um significado. Então, quando eu pego aquilo ali, sabe assim, ele esteve aqui, ele foi real. Você perguntou da crucifixão. Da crucificação. E o Monte das Oliveiras? O monte está lá, Está lá. né? O Monte das Oliveiras foi. Mas aí? Monte Calvário não tem. Não tem? A Bíblia não fala Monte Calvário. O Monte das Oliveiras está lá. E o Monte das Oliveiras você vê. O Monte das Oliveiras foi onde ele fez a... Eu sou leigo, hein, cara? Não, foi onde ele fez a última a missa.
Ou foi onde foi crucificado? Não. O Monte das Oliveiras foi onde Jesus sobe, contempla Jerusalém do alto e fala assim, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Se você soubesse o que ia te acontecer, quanto eu quis te ajudar, Jerusalém. Entendi. E ele prevê a destruição de Jerusalém e 30 anos depois a destruição acontece, como ele falou. Quando Jerusalém for cercada de exércitos, vou acontecer isso com vocês. E ele chora amargamente. E nota de rodapé. Quando alguém do Oriente Médio chora, não chora assim... Não, ele chora de bradar mesmo. Então eu vejo um Jesus histórico muito mais real do que aquele do filme lá, falando com voz de frequência modulada. Aí, a crucifixão. Encontraram... Você sabe que nós encontramos até hoje 3 exemplares de crucificado? Ah, é? Só. Caramba. Por quê? Certo. Sabe? Então, E o outro que é polêmico nessa história é o Santo Sudário. E aí? o Santo Sudário já foi analisado com carbono 14. Ele data do século XII. 12? É... E o pessoal posta, né, cara? Aquela imagem, fala que era Jesus. Que era Jesus. Não, e olha, Nada disso. se aquele era Jesus, então Jesus não ressuscitou, porque aquele sujeito estava vivo. Entendi. E vamos colocar bem claro aqui, em que pese. Mas tem o fulano de tal que escreveu o livro defendendo o sudário, tem isso aqui, tem esse livro dessa grossura. Porque tem vários, Tudo né? bem, tem. Mas uma coisa tem que admitir. A Igreja Católica, oficialmente, o Vaticano, não se pronuncia apontando o sudário como sendo original. Entendi. O próprio Vaticano. Existem católicos que escrevem textos e mais textos defendendo o sudário. Mas interessante, esses textos não foram bastante para convencer o Vaticano. Saquei. Você entendeu? O Vaticano considera o sudário um símbolo de fé. Certo. Uma relíquia, um símbolo de fé. Tá. Mas o Vaticano não aponta que aquilo ali... Não teria restos, então, nem mortais de Cristo, nem da cruz, nem da do cruz, sudário. nem do sudário. Não. Nada disso. Só naquele filme do Antônio Bandeiras que tinha lá Sim. do corpo de Cristo que encontraram, né? É. Então, nada. Agora, o que nós temos, vamos falar um pouquinho então de evidência acadêmica, é o resultado da crucifixão de Jesus. Porque mudou o mundo. Mudou o mundo. Foi um negócio assim... Os romanos crucificaram milhares de pessoas, mas aquela cruz ali mudou o mundo, as outras não. Entendi. E mudou tanto que é interessante que no 2º século encontraram em Palatino, é uma evidência que nós temos que Jesus foi crucificado. Porque no 2º século, poucas décadas depois ali da morte de Jesus, encontraram uma pichação numa escola romana do Palatino. Caramba. Você entendeu? Nossa, eu vou te incomodar um pouquinho. Se você escrever só assim, Palatine, com E no final, Palatine, Alexamenos. Isso. Palatine, Alexamenos. Olha que interessante essa... Palatine, isso. I, Palatine, com X, Alexamenos, menos, cross. Deixa eu ver o que ele vai aparecer. O Google é uma maravilha, né? Já achou. Pode olhar imagens aí, ó. É esse grafite aqui, ó. Ele está aqui. Olha o grafite original. Vou mostrar o grafite original primeiro. Tá com baixa resolução esse, hein? Esse aí tá ótimo. Esse aí mesmo, do Red. Esse aí tem uma interpretação, Que tem o desenho do lado, vai ajudar, ó. Isso, olha que maravilha, ó. Tá vendo? Olha. Aqui está o original, aqui está o desenho. Encontraram... isso está escrito em grego. E é uma pichação feita, um grafite feito de criança. Ou seja, não é só de hoje que o pessoal brinca pichando porta de banheiro. E eles desenharam um burro numa cruz. Direitinho. E um menino com a mão assim em posição de adoração. Com o pezinho do lado, ó. Com o pezinho do lado. Isso cara. É interessante. Olha que interessante. O pezinho do lado. E aí tá escrito em grego aí. Só que tá com um grego muito mal escrito. Não só da grafia, mas com a própria gramática. Está escrito Alexamenos sebete theon. Alexamenos sebete theon. Que tradução seria Alexamenos adora ou teme a Deus. E Tertuliano conta que havia na época uma piada, um nickname, vamos falar um apelido, alguma coisa assim, uma bullying, de chamar Jesus de o burro crucificado. Caramba! Então você vê que ali é uma evidência que eu tenho, muito antes da Igreja Católica surgir como... Isso aí foi o quê? Século II? Século II. Essa pichação. Exatamente, século II. Nem Constantino tinha vindo ninguém... Então a gente nota duas coisas interessantes que isso aqui me diz. Que o cristianismo daquela época já entendia Jesus como Deus, porque se o outro está criticando ele, é porque era o que ele via.
E segundo, que o cristianismo já entendia que Jesus foi crucificado numa cruz, como a gente vê hoje, que era a cruz latina que os romanos faziam. Saquei. Sabe? Entendi. Então isso é mais uma prova. Tem outras provas também de pichação, de crucifixão desenhado. Agora, do ponto de vista teológico, aí eu vou sair um pouquinho da academia, vou falar da fé. A ideia que nós temos é que a morte de Jesus não foi um mero martírio. Foi a morte do Filho de Deus no lugar da humanidade. Que olhando assim, grosso modo, parece assim, mas que Deus mais sádico é esse, que mata o filho dele por causa dos outros? Mas a história do que a gente chama em alemão de Heilsgeschichte, a história da redenção, ela é muito complexa do ponto de vista filosófico. A humanidade quebrou o pacto. Você entendeu? Então, alguma coisa deveria ser feita. Então, tem toda uma construção teológica que vem desde o Antigo Testamento, Entendi. com o cordeirinho que era morto e tudo mais. Ou seja, a teologia é uma área muito complexa nesse sentido. Complexa no sentido, assim, é rebuscada, é um saber de erudição. Esse é o ponto. E para você, assim, qual que seria, vou até usar uma palavra, e os manuscritos? Do Mar Morto? É. Esses são fantásticos. Você já chegou a ver eles? Sim, sim. Inclusive, o curador dos manuscritos do Mar Morto, em Israel, Adolf Reutemann, é amigo particular meu, já esteve lá no NASP dando palestra pra gente. E é um negócio impressionante mesmo. E eu tenho lá no museu, consegui, Israel me deu de presente isso, réplicas dos manuscritos do Mar Morto, não de todos, eu tenho umas 6 réplicas, tais quais o que está em Israel. Entendi. Você só sabe que não é original, porque quando você pega atrás tem assim uma réplica feita pelo Departamento de Antiguidades. Mas eu vou colocar no vídeo lá, vou colocar que é réplica, que eu não quero enganar ninguém, mas está igualzinho ao original. Vou começar do problema, para mostrar a importância dos manuscritos. Nós não temos nenhum original da Bíblia. Todos os originais se perderam. A gente tem cópia de cópia de cópia. E como eu falei da crítica textual, a gente reconstrói o arquétipo, o texto original, a partir de um trabalho técnico, que eu não vou explicar aqui, que é colação textual, tipo da letra. A gente data o manuscrito pelo tipo da letra, pelo carbono 14, uma série de coisas. Então, o problema do Antigo Testamento. A cópia mais antiga que a gente tinha em hebraico da Bíblia era da Idade Média. Caramba. 970 depois de Cristo. Então, olha, 970. A cópia em hebraico mais antiga. Fora essa cópia, a única coisa que tinha em hebraico da Bíblia era um cartãozinho, que vou até simbolizar com isso aqui, chamado papiro Nash, que traz um trechinho dos 10 mandamentos escrito em papiro, datado do ano 100. Ele estava olhando a janela de Jerusalém, ele viu que tinha uma colina. Aliás, se puder colocar aí Gordon Calvary, vai aparecer essa colina, Gordon Calvary. Ele viu essa colina, Calvary, Jerusalém. Pode colocar Jerusalém para... Aí ele viu essa colina aqui, ele falou assim, interessante que essa colina... Olha aqui, ó, põe nas imagens lá que apareceu uma foto da época. Olha aqui, ó, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se está de boa resolução. Deixa eu ver se está boa de resolução. Não está não? Está baixa. Olha aquela ali. Não, essa aqui não é. Essa é. Essa é legal. Então abre essa aí. Ó. Ele estava olhando da janela e se você olhar... De longe. Você está vendo dois olhos ali? Sim, estou vendo. Vê se coloca o mouse onde estão os dois olhos aqui, olha. Cadê? Olha lá. Aí mesmo, onde você tá? Você tem uma cara aí, ó. Uma cara aí, dois olhos, nariz, a boca ali. Olha lá. Aí ele falou, olha, parece uma caveira. E a palavra calvário é uma palavra latina, significa crânio. Gólgota é a mesma palavra em aramaico. Falou assim, não será que Jesus foi crucificado? Aí, para ampliar a ideia dele, até então só tinha a igreja do Santo Sepulcro, lá dentro da Helena que eu contei. Aí, para ampliar, eles vieram aqui para o lado da esquerda e ele viu que ali você tinha uma cisterna e aqui você tinha um túmulo. Um túmulo. Aí ele falou, pronto, é o túmulo de Jesus. Os protestantes, aí entra aquele negócio da piedade. Como não queriam valorizar a igreja católica e tudo mais, falaram, então a igreja católica está errada, é aqui. Uhum. Aí começou Jerusalém dividida. Os católicos iam celebrar o túmulo de Jesus lá no Santo Sepulcro, os protestantes no Jardim de Gordon, com o apelido de Jardim de Gordon. Que esse é o Jardim do Túmulo. Que Jardim do Túmulo, que o pessoal fala. Que depois foi sofisticado, foi comprado por um grupo inglês, britânico. E só um parênteses antes de continuar, onde hoje está esse monte de cactos aqui, ó, hoje aqui é o ponto do ônibus.
Caramba. E foi embaixo daqui que aquele Ron Wyatt falou que escavou a arca. Entendi. Pô, Sabe? a arca estaria perto de onde Jesus teria morrido. Porque na visão dele. Entendi. Né? Aí... Olha, aqui tem uma baita de uma falhona geológica. Exatamente. Aí, já que você falou em falhona geológica, agora vem o meu lado cético. O problema é que o túmulo que está ali, que eles falam que é de Jesus, aquele túmulo não é da época de Jesus. Ele é de 700 anos antes de Jesus. Isso aí sabe por datação ou pelo estilo? Datação e estilo arquitetônico. Ah, beleza. Você entendeu? Datação e estilo arquitetônico. A gente faz tudo. Quanto mais dados eu puder cruzar, melhor, né? Dando os mesmos resultados. Então, definitivamente... Você já teve tudo isso aí? Tudo. Definitivamente, posso afirmar, esse túmulo não é o de Jesus. Abro a possibilidade de Jesus ter sido crucificado nessa região? Pode ser. Lembra que eu falei da possibilidade? Pode ser. Agora, falar que essa caveira é a prova não pelo seguinte. Agora eu vou falar da sua área, você pode dar uma aula melhor do que eu sobre isso. Aí é doideira. Calcário é uma pedra muito macia. Ou rocha, desculpa, que eu sei que tem uma diferença de pedra. Pedra não. É, rocha, né? O calcário é uma rocha muito macia. E ela desgasta muito com o tempo. Sim, claro. Tem as cavernas. Eu fui a primeira vez para Israel em 98. Eu já vi essa pedra perder cada vez. Essa pedra, perdão, desculpe, minha blasfêmia aqui. A minha heresia. Essa rocha, ela perder a cada inverno um pedacinho dela, porque a neve valia as intempéries. Sim. Nem parece mais caveira. Abre, por favor, agora de novo as imagens. Vou mostrar como é que ela está hoje. Olha aqui. Tá ruim, tá horrível essa... Não, tá bom, né? Não, tá bom. Ó, só porque eu falei que tava grande, não tava, né? Deixa eu ter que entrar, peraí. Entrando no site, talvez eu pegar melhor. A gente coloca ali, ó, Bible Places. Bible Places. Olha lá, ó. Olha como é que ela já desgastou toda. Tá uma cara detonada já. Já né? detonou. Essa cara detonada... Caramba, e tem um cara que mora do lado aqui. Do lado. O ponto do ônibus está aqui embaixo, ó. Entendi. Aqui é o ponto do ônibus. Você tá entendendo? Olha o túmulo. Volta lá, nesse mesmo site aí. Só voltar um pouquinho. Só voltar a seta ali. Isso. Olha o túmulo aqui, que eles mostram lá, que é o túmulo de Jesus. Inclusive, na porta lá, eles tinham escrito assim, ressuscitou, não está aqui. Só que esse túmulo não é da época de Jesus. Entendi. E a Bíblia fala que Jesus foi colocado num túmulo novo, que ninguém tinha sido colocado, então não pode ser. Não pode ser. Então, Resumindo, a gente não sabe exatamente onde Jesus foi crucificado e nem se ele foi enterrado. Eu tenho até um vídeo no meu canal lá no Rodrigo Silva Arqueologia, aí a pessoa tem que fuçar, gente, está na playlist lá, que eu mostro um lugar de crucifixão que foi encontrado recentemente em Jerusalém, e eu mostro um lugar de crucifixão. Não é o lugar da crucifixão de Jesus, mas é um de crucifixão. Mas será que não pode ser? Porque esses lugares não eram tipo uma prisão ou um lugar de tortura? Não, que era porque eles crucificavam em todo lugar que eles podiam. Em qualquer lugar. A cruz eles levantavam em qualquer E aquele lugar. ali não pode ser, porque tem um tablado, é para uma cruz baixa, para uma cruz andreana. Eu acredito, possibilidade, como o Palácio de Herodes foi descoberto num lugar onde ninguém imaginava, numa porta chamada Porta de Jafa, lá na frente, do outro lado. Para você entender, o Jardim da Tumba está aqui. O Santo Sepulcro está aqui. Eles encontraram um Palácio de Herodes aqui, nessa saída aqui da cidade. Se Jesus foi julgado aqui nesse palácio, não tem por que ele ser crucificado do outro lado. Eu não conheço tão bem São Paulo, mas a gente está aqui, Zona Leste. Se alguém é crucificado aqui, é daqui ele vai para fora da cidade. Não tem por que ele atravessar com o camarada para ir para o outro lado. Então, mas será que não era para ele sofrer mais carregando a cruz? Mas não era inteligente fazer isso. Jesus era um camarada que tinha uma multidão com ele. Eles queriam fazer a coisa de maneira assim, para ser era um paradoxo ali. Ele pode ter andado pouco, você fala. Porque eles queriam ao mesmo tempo dar um exemplo. Entendi. Mas eles não podiam fazer um alarde a ponto de criar uma guerra civil, que era o grande medo de Pilatos e todo mundo. Então a ideia é que ele tenha sido crucificado perto de onde ele tinha sido julgado. Exatamente. E atravessar Jesus carregando a cruz, a cidade toda no meio do comércio, era uma estupidez política tremenda. Saquei. Você entendeu? A estupidez política do mundo tremendo. Não faz sentido isso. Seria melhor jogar na periferia mesmo. Na periferia mesmo e faz, olha, mexeu com a gente, acabou. Mas não torna o cara um mártir. Eles tinham que liquidar Jesus sem permitir torná-lo um mártir que pudesse angariar os simpatizantes quererem fazer um motim ali, uma coisa assim. Então, esse é o que nós temos sobre a crucifixão. Então, eu brinco com o pessoal assim, olha, vamos colocar então, para ninguém ficar chateado,
33% de certeza de possibilidade do Santo Sepulcro, 33% desse aqui, 33% são um outro que Que não sabe. ninguém sabe. Cara, então aqueles negócios que o pessoal fala hoje, Globo Repórter, hoje vamos fazer aqui o caminho de Jesus. O caminho de Jesus, hoje, no Globo Repórter. Isso aí não tem. Nada a ver. Não, esse é um desafio de quem Mas tem trabalha academicamente. mas igual a você fé. falou, tem alguns lugares que é certeza onde ele Certeza, passou. eu falei lá da escadaria, né? Outro lugar que é certeza, o templo, o pátio do templo é uma certeza, o Monte das Oliveiras é uma certeza. Só que é em momentos diferentes da vida Em também. momentos diferentes da vida dele. Tá. Outro lugar que é praticamente uma certeza, a casa de Pedro em Cafarnaum. Você entendeu? A cidade de Corazim, a cidade de Magdala, de Maria Madalena, encontraram duas sinagogas lá da época de Jesus. Então a chance de Jesus ter estado naquela sinagoga é altíssima. Entendi. Você está entendendo? É como se eu encontrasse aqui um clube de astronomia e tal, a chance do Sérgio ter ido lá é altíssima. Está aqui no redor, você trabalha com isso. Por que você não iria? Entendi. Você está entendendo? Então, altíssimo. E agora, mais do que isso, porque o meu desafio é, ao mesmo tempo, demonstrar que eu sou um cara que crê, eu não brinco de crer. Porque teu teólogo também progressista fala assim, não, tudo é mito. Não. Eu tenho que tomar cuidado. Ou eu acredito ou não acredito. Eu creio. Mas eu tenho que lutar contra o mito, porque o mito, ele é, claro. Ele é. Não, mas eu acho que é muito mais legal, é o contrário aí, é ir nos lugares que a gente tem, tipo essa escada, tipo tal, do que ir lá e fazer, não, cara, vamos fazer aqui, nós vamos fazer o caminho dele. Exatamente. Esse caminho aqui há 2000 anos era desse jeito? Não era, né? Não era, mudou. Então dá para eu voltar no tempo com o pessoal. E aí, por isso que eu saio um pouquinho quando eu estou com o grupo, eu saio da rota. Tradicional Eu zona, assim. saio, eu levo umas bibocas lá e tudo. E aonde que o pessoal fica mais emocionado? Depende. Eu vou responder por mim. Por você, onde que você Cada fica? vez que eu vou, eu fico emocionado num lugar diferente. Tem vezes que é no Mar da Galileia. Porque lá, o Mar da Galileia não mudou o acidente geográfico. tá. Às vezes é na casa de Pedro. Mar da Galileia é onde ele foi batizado. Não, ele foi batizado no Rio Jordão. Ah, tá. O Rio Jordão mesmo, lá embaixo, perto da Jordânia, lá embaixo, no desertão lá, não é o bonitinho lá em cima em Ardenites, não. Você vê que você sai e se dá com o deserto de cara. Então, assim, tem lugares que eu choro num lugar, choro no outro, me emociona aquela coisa gostosa, sentindo ele bem presente. E assim, a história vai ficando viva. Eu vou colocar assim, ó. A foto da Laura está aqui. Se eu tiver separado dela porque eu viajei para um lugar, ela está no outro e tudo mais, eu vou olhar para a foto dela, eu vou lembrar, vai dar aquela saudade, eu vou abraçar o celular e tudo mais. Isso é normal. É a foto dela. Agora, o ruim é quando eu estiver em casa, levar a foto para dormir na cama e ela ficar na sala. Aí a foto perdeu o sentido. A Israel e as terras bíblicas são a mesma coisa. Elas me trazem aquela história que eu leio da Bíblia aqui no Brasil de maneira mais viva. A Bíblia fica em 3D. Com certeza. E como eu tenho um sentimento envolvido, a coisa vem. O problema é quando essa foto vai comigo para a cama. Ou seja, quando eu torno aquilo, eu tomo o lugar de Cristo. Aí vem idolatria. Aí eu trago a aguinha para vender aqui, que é mágica, porque foi consagrada lá. Aí eu começo a vender pedaço de pedra da Terra Santa, esse tipo de coisa e tudo. Agora, eu digo, lá é um lugar especial. E eu vi vidas sendo transformadas. Isso é uma coisa interessante de dizer. Sérgio, tem na Bíblia um poder, que até um paradoxo. O pessoal quer tirar a Bíblia da escola, porque a educação tem que ser laica. Os mesmos que pedem para tirar a Bíblia da escola imploram a Bíblia no presídio. Quer dizer, não tem um pastor para mandar para o presídio, não, para acalmar os presos. Os mesmos que não querem saber de crente na escola, que é os caras no presídio. Você entendeu? Então, tem algo nesse livro que ele transforma, que nem o Ensaio da Cegueira de José Saramago transforma, nem God Delusion, Deus no Delírio, do Richard Dawkins. A Bíblia ela provoca. Ela vai provocar para odiar ou para amar. E até eu vou te fazer uma sugestão. Dá uma estudada na Bíblia, você vai ver que história interessante. Começa pelos evangelhos. Leia o evangelho de Marcos. Você vai ver, pô, né, como os caras falaram, não, o cara falou, não está isso aqui. Você entendeu? Vai lendo, é uma história fantástica. Fantástica mesmo. E mexe com a gente. E não tem como ir lá e... Não. Aí é viver a história mesmo, né? Coloca umas perguntas aí, Christian. Aliás, cara, a gente foi conversando e tal, e eu esqueci que a Insider
Salve pra Insider. Eu te mandou um presente. Valeu, obrigado. Olha, Aí, ó. a próxima, essa eu vou usar lá em casa, então eu vou fazer um vídeo. Aí, Eu já ó. coloquei uma aqui pra ficar igual o Sérgio hoje. Isso. Você sabe que eu criei até um slogan pra Insider? Você falou como que é mesmo? Insider, tô dentro. Obrigado, pessoal. Mais uma aqui pra coleção, viu? Legal. Ó, vamos ver aqui qual cor que eles mandaram dessa vez. É uma preta também. Tá bom. Então faz o seguinte, já que eu tenho essa aqui preta, a outra vai ficar da Laura pra gente fazer parzinho de jar. Pronto aí, ó. Tá bom? Legal. Valeu, Insider. O pessoal tá falando que eu não conheço a Bíblia, não, cara. Eu conheço as histórias aí que eu Ou seja, ouço, cara. Eu se ouço bobear, assim. Você conhece mais do que muita gente. Não, ali, é que eu ouço, eu fico curioso, né? Eu queria falar que não, mas tá caindo o nível de alfabetismo bíblico dos crentes. Cara, na boa. É, mas porque aí o pessoal não quer ler, né? Tá caindo. Tá caindo. Infelizmente, eu tenho que admitir. Tá caindo. Põe aí, Cris. É um áudio? Isso. Põe aí pra nós. Tem aí, né, esse áudio e tem mais também algumas outras perguntas na plataforma. E eu vou ter também umas perguntas aí do Superchat e tal. Beleza. Beleza? Deixa eu ver pra gente. Boa noite a todos, Serjão, Rodrigo, passando só para avisar que esse encontro de vocês é muito especial, porque eu sou o maior fã dos dois, né? Tanto do Rodrigo, eu sou católico, estudei no NASP e conheci o Rodrigo aí na internet, e o Serjão, que mesmo sendo ateu, Serjão, você fala muito de Deus para mim, nos seus vídeos explicando sobre o universo. Eu não sei explicar isso, mas eu vejo muito Deus naquilo que você fala, na sua humildade. Você é um cara sensacional, um abraço. Tamo junto aí. E é mesmo, viu? É W. Borges, né? Não tô jogando confete aqui, mas desde a primeira vez que eu encontrei, o Sérgio é cara gente boa mesmo. Beleza. Põe a próxima aí, Cris. Isso aí, ó. Preencham lá, cara, pra você ter um nome bonitinho Ó, ali. esse é ex-adventista, ó, vamos lá. Rodrigo, como ex-adventista, eu repudio a colocação da criação nos livros da o quê? Deve ser educação adventista. Em pé de igualdade com Big... Que isso? Aí, Big B... Aí eu já Não sei se será que é Big Bang? Eu tô achando que é Big com Bang, barra evolução. Atrasou meu Deduzo. conhecimento científico e abre alas para terraplanismos e pseudagens em geral, porque ensina a usar a Bíblia para questionar fatos científicos. Olha, eu respeito a sua posição, usuário, mas com todo respeito, você que não foi um bom aluno, porque a educação adventista é campeã em botar alunos em primeiro e segundo lugar aí de vestibulares importantes da USP, da FUVEST. E eu tenho, por exemplo, ex-alunos da educação adventista, um deles está terminando doutorado em Harvard agora, o outro está terminando em Princeton. E nós temos vários médicos formados na educação adventista. Você tem, por exemplo, o doutor, até virou filme, o doutor Ben Carson, neurocirurgião do Hospital da Johns Hopkins, que fez aquele Gifted Hands. Ele aprendeu todas essas coisas que você acha que já atrasou o seu conhecimento científico, mas não atrasou dele. Então eu lamento, mas eu acho que talvez você que não foi um bom aluno, porque tem outros aí que estudaram nos mesmos livros e estão na crista da onda da academia aí. Hoje não foram atrasados, não. Talvez você dormiu um pouquinho, ou seu professor de biologia que não foi tão bom como deveria, mas não pelos livros em si. Aliás, mesmo a grande ciência, e o Sérgio sabe disso, ela foi fundada por criacionistas. O Isaac Newton escreveu mais da Bíblia. Sim, ele escreveu mais sobre Bíblia do que sobre qualquer outra coisa. Então, eu lamento que você tenha tido essa história adversa. Eu peço a Deus que tenha misericórdia daqueles que talvez, por um mau testemunho, por uma falta de amor ou falta de carinho, colaboraram para você abandonar a igreja. Lamento muito, mas eu te digo, você está equivocado, porque tem muitos egressos da escola adventista que estão aí no topo da lista, da ciência. Nem estou falando de área de humanas. Boa. Põe a próxima, Cris. Fim. Rodrigo Silva, sempre me veio a dúvida se a Bíblia, com o passar de traduções e em domínio da Igreja Católica, foi alterada. A mesma história da alterada lá. Mas eu já expliquei aquilo removendo ali. trechos apócrifos que não entravam em concordância com os dogmas, tal. Então, isso aí nós já falamos, né? Falamos bastante da Olha, Bíblia eu nem ser sou alterada, católico, né? E vou defender a Igreja Católica aqui. A Igreja Católica, se ela quisesse mudar a Bíblia... Mudaria a favor dela, né? A favor dela, a Igreja Católica seria a mais bíblica de todas hoje, né? Por exemplo, Pedro é o primeiro Papa. Quando a Igreja fala que Pedro é o primeiro Papa, ela fala isso baseado numa interpretação de Jesus que outros pensam que não. Olha, eu deixaria de cara lá
Pedro, você é o primeiro Papa, e a partir de você... Não ia ter dúvida, né? Não ia ter dúvida. Também, se fosse alterado, podiam ter escrito numa linguagem mais fácil. Exatamente. Eu ia tirar da Bíblia tudo que pudesse ser ruído. Qualquer coisa, dupla interpretação, tira tudo isso, cara. A igreja Vamos cheia de imagens ali, lá né? de Maria e de tudo mais, eu ia deixar um mandamento proibindo imagem. Então, eu acho que a igreja católica teve erros durante a Idade Média, não só da igreja católica. É bom a gente dar nome aos bois aqui. O cristianismo, de um modo geral, tem um passado ruim. Você entendeu? De perseguição, de hostilidade, tanto protestantes como católicos, infelizmente tem. Mas eu não vou acusar a igreja daquilo que ela não fez. Quem preservou a Bíblia em grande parte foram monges católicos que estavam alheios a tudo. Olha como é que uma coisa beneficia a outra. Na Idade Média você tinha muitas as ordens monásticas. São Bento, outros mais aí, Hilário de Poitiers, vários padres da igreja que iam para ordens monásticas. O camarada ficava lá no meio do deserto, com o lema latino ora et labora, reze e trabalhe. E lá que eles ficavam copiando os manuscritos bíblicos, não tinha mulher, não tinha televisão, não tinha nada, não tinha sexo. Não tinha rede social. Não tinha rede social, não tinha nem papa, eles sabiam que o papa morria, eles nem sabiam que tinha mudado o papa, porque eles ficavam na clausura. Então isso preservou os deles manuscritos. era copiar a Bíblia. Exatamente. Entendi. Põe a próxima aí, Cris. K189. Sou aluno da pós de astronomia de saúde. Opa, valeu, cara. Valeu aí, ó. Sou aluno da Bíblia comentada. Vocês são meus professores favoritos. Rodrigo, qual a sua opinião sobre os eclipses em relação à Bíblia? Acredita que são sinais do julgamento de Deus para Israel e para as nações? Até o lance lá da crucificação, pelo menos o que mostra, né? É que depois que crucificou, aconteceu alguma coisa, né? Exatamente, O pessoal já tentou provar se era eclipse, o que aconteceu ali, ou uma grande tempestade e tal, né? Mas isso não tem nada, não tem nada. O K189, ele tem razão. Primeiro, obrigado. Esse curso da Bíblia Comentada é aquele curso que eu estou fazendo até para o museu lá de Legal arqueologia demais. e tudo. Nós temos mais de 37 mil alunos. Se me permitir fazer um jabá aqui, Claro, não é para o meu pode bolso, ficar à não. vontade. Se você quiser depois, ou o pessoal deixa Vai deixar link, tudo aí na deixa descrição. o link aí na descrição. Você pode ser meu aluno lá toda semana. E obrigado aí pelo apoio. A Bíblia é interessante. Olha como é que Deus trabalha a questão. Deus usa elementos da natureza, que não são necessariamente sobrenaturais, como sinais do envolvimento dele com a história. Exemplo. A crucifixão de Jesus, a olho humano, foi uma crucifixão como outra qualquer. Jesus foi crucificado como milhares de outras pessoas foram. A diferença da cruz de Jesus para a dos outros é o que ela significava que outras não significavam. Terremotos sempre houve, mas às vezes um terremoto foi apontado em especial e falou assim, olha, esse terremoto aqui foi algo que Deus permitiu para mostrar aquilo para vocês. Você entendeu? Então, a Bíblia fala assim de sinais no sol, na lua e nas estrelas, mas olha que interessante. Ao mesmo tempo que a Bíblia aponta esses sinais como sendo indícios de Deus agindo na história, a Bíblia foi veementemente contra dar a esses sinais qualquer sinal premonitório, por exemplo, de astrologia. Entendi. Ai daqueles que consultam os astros. Os astros não são deuses, os astros não dizem nada, os astros são criaturas inanimadas a serviço do Criador. Entendi. Criaturas não no sentido de... Sim. Criatura... Qualquer coisa, criação, né? Então é interessante, a Bíblia, ao mesmo tempo que ela aponta os sinais, mas ela fala, não pode dar a eles um valor acima... Que, na verdade, era como também os astrônomos do passado faziam. Não é que eles conseguiam prever um eclipse solar. O primeiro filósofo da história foi Tales de Mileto. Ele previu com precisão um eclipse solar para 585 a.C., né? Ou seja, ele já fazia cálculos daquilo. Então, a Bíblia aproveitou a disposição mental didática da época. As pessoas, olha, vai chover. Aí Jesus falou assim, olha, vocês, fariseus, vocês são expertos em analisar os sinais do céu. Porque a agricultura dependia da observação. Claro. Os meses. Os períodos, né? Períodos de chuva, períodos de chuva, o mês, a alunação, o calendário. Nisso os egípcios eram bem avançados. Exatamente. O calendário, o mês, você sabe que o mês está começando, é pela lua nova. Tudo é lua. Tudo é lua, é calendário, é o sol e tal. Então eles tinham muito. Eles ficavam sempre com olho até tem uma piadinha que conta lá do Tales, que tinha uma empregada que gostava dele. E que um dia ele caiu num buraco e ela falou assim, pois você ficou olhando lá para cima, não olha o que está aqui embaixo? Caiu, né? E caiu. Então, Jesus falou assim, pois vocês são expertos de ficar olhando os sinais do céu e não discernem os sinais dos tempos?
Entendi. É nesse sentido aí. E aí vem uma coisa, né? O nascimento de Jesus, né? Uhum. Tem lá a estrela que guiou os reis maias. Aham. Pessoal, eu tô falando a história que eu ouço desde que eu sou pequeno. Não, mas você tá falando, ó, em Não vamos falar 90% aí você tá O pessoal acertando. fica mas- falando, blasfêmia, você só fala besteira. Cara, é a história que eu ouvi, cara. Desde sempre o pessoal tenta mostrar, né, o que foi a tal da estrela que guiou, né? Uhum. Então veio o famoso Giotto, né? Aham. Que fez a tela dele, ele colocou o cometa, né? Uhum. Tanto que muita gente fala que foi o cometa de Halley que estava Exatamente, que passando passou na que guiou. época. Outros falam que era Vênus. Que era um eclipse, que é a conjunção planetária de Vênus. Que era com- Vênus com Júpiter. Júpiter. Quando eles dois ficaram muito perto, ele brilhou, ficou gigantesco exatamente. e tal. A Bíblia não fala nada disso, né? Não. Não é difícil. A Bíblia fala assim, que os magos do Oriente viram sua estrela. A palavra magoi, naquela época, valia tanto para astrólogo como astrônomo. Beleza. Não havia essa distinção. Antes não tinha, Não mesmo, havia. era tudo a mesma coisa. E, como falam magos do Oriente, provavelmente eram da Pérsia. Uhum. E a gente tem escritos lá de Sipar, que mostra que eles tinham a ideia de que as conjunções planetárias, não é nada de horóscopo, mas elas podem indicar quando o Messias estava para vir. Mas como que eles chegavam a esses cálculos? Aí entra aquela parte que eu te falei que trabalha com fragmentos de história, não temos. O que eu tenho de evidência para te apresentar? Em primeiro lugar, não pode ser o cometa Halley por dois motivos. Primeiro, porque naquela época, cometa não tinha a ideia de coisa boa. Cometa sempre era desgraça, era tragédia. Não sei na época de Cristo. Na época de Cristo. Na época de Cristo Na época também? de Cristo. Porque depois, quando o pessoal começou a entender o que era cometa, eles começaram a ligar com morte de rei. Mas isso é sempre coisa assim. ruim, sempre assim. Antes de Cristo mesmo, quando Júlio César morreu, Júlio César apareceu um cometa e falaram assim, olha, então Júlio César virou cometa, mas foi a morte dele, então era coisa ruim. Então não podia ser uma estrela apontando o nascimento de uma criança, tinha que ser a morte. Mas aí, ó, podia ser a virada dos cometas. Cometa é tão legal, ó. Pode ser, né? Mas exatamente, o cometa que faz o Rio de Janeiro e São Paulo. Agora, segundo, a data que o Halley passou, que eu não lembro de cor agora, já pensou, você vai saber melhor do que eu, acho que foi 14 antes de Cristo. Sim, não batia. Não isso aí bate, não, não bate. A conjunção planetária lá do Vênus do Vênus com Júpiter. Vênus com Júpiter, que até o próprio Isaac Newton apontava para isso, é uma possibilidade, tudo bem. Mas eu prefiro ficar com a informação mais antiga. A informação mais antiga que eu tenho é que foi alguma luz angelical que Deus produziu e que eles viram aquela luz diferente lá, angelical. Será que não era uma supernova, Interpretaram. cara? Uma explosão? Uma nova? Porque lá na China, né, o pessoal tem pinturas lá de estrelas, porque explode uma estrela no céu, uma estrela nova, e aquilo lá brilha, só que ela brilha só por um tempo. Depois ela apaga. Ela apaga, mas ela acompanha... brilha 2, 3 dias. Mas aquela ali entendeu? acompanhava, né? Não, mas aí eu acompanhar, ela vai acompanhar porque você tá andando, ela tá te acompanhando, né? É porque ele fala, vimos a sua estrela do Oriente e resolvemos segui-la. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, até para pensar nessa possibilidade. Eu sei que eu tenho como voltar. A gente usa isso em arqueologia, por exemplo, para fazer datação correlacional entre o calendário. Na astronomia é difícil. Não, com alguma. Mas você vai achar, sabe o que eu perguntar? Porque, por exemplo, se eu tenho um tablete cuneiforme, Sim, aí que sim. me diz que houve uma eclipse. Eclipse é uma maravilha. Quando eu encontro uma descrição de eclipse num tablete ou num escrito, dá tiro para cima. Por quê? Porque aí a gente joga para vocês. Eu até esqueci o nome dos programas que tem. Tem uns programas que Stellarium, tem vários. Que você... Só que eles dão alguns problemas quando começa a voltar muito no tempo. Ah, é? Ah, tá. Porque quando volta, ele vai voltando ali, ele consegue ver que momento você vê como que a estava Lua... o céu naquele Exatamente. dia. Eu consigo ver até se tinha nuvem, se não tinha nuvem. Até a visibilidade. Então, eu pergunto, uma supernova tem também como saber quando ela apareceu? Então, mas aí teria que ter alguém ter registrado de algum jeito. Esse Os que é o problema. chineses lá, eles pintaram, entendeu? Então o pessoal foi lá e viu, caramba, aí bateram com a data de Então, uma. até que tem uma luz maior, eu vou pensar que era algum tipo de luz que Deus ou os anjos produziram, mas eu não posso dizer. Agora, tem uma coisa interessante. O rastro de que alguma coisa aconteceu, nós temos. Por quê? Tácito, Suetônio e Flávio Josefo. 3 historiadores do primeiro século. Um judeu, 2 romanos, que não tinha nada a ver com o cristianismo. Tácito e Suetônio diziam que, por aquele tempo, que é o tempo que Jesus nasceu, estava predito no livro do destino do mundo que
da Judéia viriam os conquistadores do mundo. Isso em Roma. Então, Roma estava esperando que alguma coisa... Havia um consenso mais ou menos assim, um zeitgeist, assim, baseado em que eu não sei, porque a gente não tem o fragmento, mas que tanto oráculos como romanos, como judeus, sabiam que o rei estava nascendo ali. Isso foi tão forte em Roma, eu tenho documentação de tudo isso, que o próprio Augusto César assumiu isso para si e disse que ele era a criança esperada. Olha só. Tanto é que as moedas de Augusto César, ele é sempre chamado de Filii Dei, filho de Deus. Entendi. Filho de Deus, filho de Deus. Ele trouxe para ele. Ele trouxe para ele. Tá Então certo havia ele, uma né? expectativa. O pessoal de Qumran tinha cálculos também proféticos que eles falavam que o menino Messias ia nascer na época que Jesus nasceu. Até o Isaac Newton, que eu falei, Isaac Newton fez cálculos astronômicos para o nascimento de Jesus que baseavam na profecia de Daniel, escrita na Babilônia, e bateu direitinho. Então, eu não sei dizer em que os magos se basearam, que documentos, que falas. Alguma coisa pode ter sido os próprios judeus que estavam também na Pérsia, como Balaão, que falava de uma estrela que procederá de Jacó. Mas uma coisa eu já tenho a pista. Havia um consenso que um rei Messias ia nascer e que a sua origem era da Judéia. Entendi. Reconhecida pelos romanos, historiadores romanos da época. Legal demais. Põe lá, Cris. Samuel. Boa noite, Sacane e Rodrigo. Antes de mais nada, por favor, façam muitas vezes esse encontro épico. Religião e ciência devem andar juntos. Tamo junto, cara. Valeu. Onde surge a maçonaria, templários e o impacto dela ao longo do tempo? Há segredos ou mitos ocultos no Vaticano? Olha lá, o pessoal sempre fala, né? Tá lá. Aí Os documentos secretos do Secretos do Vaticano. Vaticano, todo Tem mundo documentário disso aí, eu já vi. Exatamente, tem. Os documentos secretos do Vaticano. Os Mas não é tão secreto que os documentários sabem, né? Sabe, né? Então, Então, como não é que já pode, tão né? secreto. Olha, eu de maçonaria eu entendo muito pouco. Eu sei que a maçonaria ela vem até de uma questão da França, lá na de Maison, que há muito mito sobre a maçonaria. Eu, particularmente, não me envolvo com a maçonaria e até teve uma vez uma coisa terrível, porque eu brinquei, eu fui no museu lá do Rio Grande do Sul, eu estava até com o reitor da universidade. Aí, na hora de tirar a foto do museu, tinha um chapéu coco. Sabe o que? Aí era um museu até da história da Igreja Adventista, e eu tirei a foto com o chapéu e botei a mão aqui, como o pessoal fazia no passado, e botei nas redes sociais. E aí, eu também sou vítima de teoria da conspiração. Rodrigo Silva é maçom, ele fez o sinal secreto dos maçons. Quer dizer, é um sinal secreto que eles sabem qual é. Então, não é tão secreto assim, porque se é secreto, como é que você sabe? Entendi. Né? Aí, uma vez também que eu estava dando a bênção hebraica numa igreja, e eu fiz isso aqui com a mão, que é o Shem, que é as letras em hebraico de El Shaddai. Aí começaram a falar, tá vendo, isso aqui é maçonaria. Ele fez a mesma coisa que o Spock fazia na guerra. É que o Spock era judeu, então o Spock fazia isso aqui para lembrar o Shem. Rapaz, e foi tanta teoria da conspiração e tudo, e para muitos eu sou maçom. Não, eu não sou maçom. Respeito os maçons, mas eu particularmente tenho minhas ressalvas em participar da maçonaria, em primeiro lugar pelo fato de ser algo, justamente por ser secreto. Por que tem que ser tão escondido, oculto, assim? Parece que tem uma coisa de ocultismo. Porque eles iam guardar o Santo Graal, o Santo Graal com a arca, dentro da Arca da Aliança. Assim. O fato de mulheres não poderem participar, essa coisa toda e tal. Então, eu tenho minhas reservas com relação à maçonaria. Mas eu sei que há muitas pessoas maçons que são sérios. Eu conheço um amigo que é maçom e ele é uma pessoa espetacular. Eles fazem muita caridade, eles com o pessoal do Lions, do Rotary. Eu acho que hoje já mudou muito do que, logicamente, era no passado. Existe, né? Teve uma época aí no mundo que surgiram várias sociedades secretas e tal, né? O pessoal tinha medo de uma coisa ou de outra. Se reuniam grupos, eu prefiro não participar. Você tá entendendo? Agora, também sei que isso significa que tem bode preto lá, a cabeça cortada. Agora, os templários são os cavaleiros lá das cruzadas, Das né? cruzadas, os cavaleiros templários, exatamente. Isso aí tem muito registro lá em Jerusalém? Tem muito, coisas destruídas. É que depois veio o Império Turco Otomano, de 1517 a 1917, e acabou modificando muito a paisagem, mas ainda contra resquícios. Essa eu acho uma história muito legal, das cruzadas e do
como que chamava o cara lá que reconquistou? Saladin, ou Saladino. Saladino. Lá no Egito tem a Esse fortaleza devia ser um dele. cara adorado lá, né? Nossa, o Saladino, ele era tremendo. O Saladino, Salahadin, acho muito bonito em Salahadin. Saladin. Né? Tem até aquele filme, The Kingdom's Heaven, que tem uma fala dele com Gui, que era o rei de Jerusalém, quando ele vai destruir a cidade, depois que ele humilha o Gui, aí ele vira e fala assim, mas por que vocês querem tanto Jerusalém? Aí ele olha para o horizonte e fala assim, Jerusalém é tudo, mas não é nada. Jerusalém é de todos, mas não é de ninguém. Por isso que todo mundo quer Jerusalém. Quer um desprezo, né? Embora aquele filme tenha um erro crasso também, que eles mostram destruindo a parte oriental da cidade. Sim, as muralhas, As muralhas, que nem estavam construídas na época dele e não foram destruídas com catapulta. Então, quer dizer... E tem ele tomando... E tem ele... Gelo. Com gelo. O gelo. Como que explica isso, cara? Olha, alguns dizem que... Mas eu acho que era para mostrar a superioridade dele. Mas aquilo ali é uma licença poética. Claro. Não tem como você levar gelo pra lá e Os caras lá se penando no deserto e ele com gelo lá de boa. Gelo, tomando... é que aqueles geladinhos assim, só não tinha aquele geladinho ainda, né? É isso mesmo. Frozen, né? Isso. Mas ele foi um cara, assim, com certeza. Foi. Não, ele foi... Lá no Egito tem a fortaleza dele muito bem construída lá. No Líbano tem uma fortaleza dele também, de Saladino. O camarada era espetacular. Ele era um guerreiro. Muito legal. Põe a próxima aí, Cris. Eric Reis. Boa noite. Emerson. Grande sacane, sou seu fã. Manda um abraço pra mim, Emerson, pra minha esposa Gabriela. Se cuida. Tô me cuidando, cara. Valeu, obrigado. Tá cuidando mesmo. Vamos pegar alguns aqui, ó. O Leone Veiga mandou 10 anos e falou aqui, ó. Sérgio, nos grupos universitários de estudos bíblicos é adotado o Evangelho segundo Lucas, pois ele era médico e por isso sua escrita é considerada a mais científica possível. Confere isso com o Rodrigo. A minha tese doutoral foi sobre Lucas. Falei, né? E aí? Só vou acrescentar, quem escreveu foi o Homero? Leone Veiga. Leone. Até uma coisa mais, Lucas não era só médico. No cânon moratoriano é dito que, além de médico, Lucas era um estudante de leis. Como a única cópia que temos desse manuscrito do cânon moratoriano está ali detonada, a gente não sabe se é estudante de leis ou jurista. Está meio apagada a palavra, mas sabe que é alguma coisa ligada ao fórum. E o que eu descobri na minha tese? O Evangelho de Lucas e o livro de Atos é uma peça no sentido jurídico da palavra, que Lucas escreveu para a defesa de alguém. Caramba. Como é que funcionava, primeiro, para o pessoal entender em casa, o critério de defesa jurídica num tribunal romano? Vamos supor que o Sérgio está sendo injustiçado, estão perseguindo, estão querendo tirar seu título acadêmico e tudo mais e tal. Aí eu conto a história de Galileu Galilei. E mostro como Galileu Galilei foi incompreendido, como ele foi vilipendiado, como ele foi hostilizado e tal mais e tal. Papapá. Eu gasto todo um tempo falando só do Galileu Galilei. E era amigo do Papa. Mas só sabe o que falam que ele fez para trollar o Papa, sabia? Foi. Não, tanto é que tem um livro que o pessoal deve ler, Galileu vai para a prisão. Saiu em português, inclusive, esse livro. Você entendeu? Vale a pena ler. Porque falam que ele trollava, ele era amigo e ele começou a trollar o Papa. Na verdade, tudo que ele fazia ele era meio trollagem e tal. Mas aí acabou que a galera não entendeu a brincadeira. Não, e já que você perguntou, até uma questão, você vê como é que interpretava mal a Bíblia, eu vou voltar para a pergunta dele aí, tá? Quando o pessoal ensinava na época que não poderia ter uma mudança dos animais, eles falavam o seguinte: é impossível que animais tenham sido extintos ou que haja uma evolução. Eu não sou evolucionista naquele sentido de um animal virar outro, mas eu acredito que o urso foi mudando ao longo do tempo. Mas isso era negado. Por quê? Com base na Bíblia. Lembra que você perguntou do terraplanismo? Porque na Bíblia fala que Deus criou os animais segundo a sua espécie. Só que o segundo a sua espécie não tem nada a ver que Deus criou do mesmo jeito. Uma pessoa interpretava assim. E a parte que o que Deus criou não podia ser destruído, não está na Bíblia, mas estava no consenso. Então você vê como é que a Bíblia foi usada de maneira errada. Voltando à questão lá do Galilei. Então eu vou contar a história do Galilei e como ele foi injustiçado. Depois que eu convenço bastante o meu público, através do escrito, que Galileu Galilei foi injustiçado, aí eu vou contar a história do discípulo de Galileu Galilei, Sérgio Sacani. E vou mostrar vários pontos em comuns que você tem
por causa do que Galileu ensinou. Sim. E eu termino a minha defesa a seu respeito com uma pergunta. Vocês vão matar de novo Galileu? Entendi. Isso tem vários exemplos. Então, por exemplo, a peça jurídica, a peça dele é desse assim, jeito. Exatamente. Aí é difícil de entender Plutarco escreveu desse jeito. Cícero escreveu desse jeito. Os caras tinham que escrever mais fácil, né, cara? Exatamente. Pô, aí o que Deus. acontece? Ele escreve primeiro a vida de Jesus no Evangelho. Entendi. Depois, o livro de Atos, ele escreve a vida de Paulo. Para depois voltar Para voltar a falar assim, vocês vão crucificar de novo Jesus e o estilo... Só que aí sobra só uns pedaços, como você vai saber? Não, mas isso ele escreveu inteiro, isso aí porque tem. ele tinha acesso a coisas que nós não... Eu estou 2000 anos dos eventos, o Lucas não, ele estava lá. Estava vivendo. Então ele escreve assim no início, depois de acurada investigação, olha as palavras que ele usa, depois de acurada investigação de todas as coisas, desde o princípio resolvi dar-te um relatório em ordem, ó excelentíssimo Teófilo, pronome de tratamento para quem trabalha com o júri. E tem até um caso emblemático aqui de um erudito chamado William Ramsay. Ele se tornou até Sir William Ramsay, o maior especialista em literatura e história romana da Inglaterra. E ele era cético. Cético. E ele já estava cansado de ter tantas pessoas insistindo em acreditar na Bíblia. Ele falou o seguinte, então, o livro de Lucas era o livro mais mal documentado da Bíblia que tinha. Por quê? Porque Lucas entrava em choque com muitos outros textos clássicos de Roma. Aí William Ramsay pegou um sabático. Lá na Europa eles têm esse privilégio que a gente não tem aqui. Ficou 1 ano sem dar aula, só fazendo pesquisa, 2 anos. Ele pegou uma bolsa, ficou 2 anos fazendo uma pesquisa em toda a Ásia Menor para desmentir o livro de Lucas. Ele era o maior especialista em história romana. Ele falou assim, eu vou provar para vocês que isso aqui é bobagem. Mas já que vocês não estão aceitando, eu vou fazer um dossiê. Aí ele fez todo esse dossiê. Depois de 2 anos, o camarada voltou acreditando na Bíblia e o livro que seria ser contra Lucas virou o livro mais a favor. E ele escreveu assim, os grandes historiadores são os mais raros dos escritores. Eu reputo Lucas como historiador de primeira grandeza. Todos os termos técnicos que Lucas usa, todos os lugares, todas as datas estavam corretas. E em muitas informações que eles tinham de outras fontes, verificou-se pela arqueologia que era Lucas que estava certo. Lucas hoje corrigiu até historiadores clássicos. Caramba, maneiríssimo. O Jason Rodrigues aqui mandou 50, valeu, Jason. Jason Rodrigues. Jason. Não tem serra elétrica não, né? Esse Jason aí. Certo. O Antônio aqui perguntando o que você acha das religiões milenares da Ásia, como o budismo. Aliás, o pessoal fala, né, que eu não gosto de religião. Meu orientador... Era budista, né? É budista, né? Não é que ele é, não. Ele é monge budista. Uhum. É monge budista. Monge Geden. Tive várias conversas com ele. Interessante. Se eu não tiver enganado, me corrija dar uma gulgada, acho que o budismo sai no 8º século a.C., com Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama, ele começa na Índia e ele entra numa iluminação debaixo de uma árvore, porque ele é criado com todo rigor ali e ele procura um tipo de religião, que até é a religião que atrai mais os ateus, porque é uma religião sem Deus. O budismo primitivo, quando digo primitivo... Mas tem uns negócios aqui... Ele tenta ser uma religião sem Deus. Depois vão ter outras formas de budismo que vão constituindo como lá da Birmânia, antiga Birmânia. Você tinha também... o meu orientador ele era do budismo mais ocidental. Ocidental, porque tem várias linhas, né? Tem várias linhas. E budismo é complicado pra caramba. É complicado. Depois você tem também o shintoísmo, de Lao Tse, você tem o confucionismo de Confúcio. São religiões interessantes. Agora, o que me chama a atenção é que muitas dessas religiões, elas tinham alguns pontos parecidos com a Bíblia. Por exemplo, o zoroastrismo. O zoroastrismo falava que um Messias ia vir, o Mashiach. E tanto é que os magos vêm da Pérsia, que também é de onde vem o Zoroastro, né? Uhum. Então, são religiões interessantes para a gente poder... A única questão que eu pego dessas religiões mundiais, em diferença do cristianismo, é a seguinte. Existe um vazio com forma de transcendência no coração humano. Até teóricos ateus concordam com isso. Exemplo, Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Ele ateu, falava que nós nascemos com a carência de um pai celestial. Então, até a psicanálise confirmou isso. Se o objeto dessa carência existe ou não é outra história, mas que ela está aqui, está aqui. A gente tem uma abertura, a gente quer
adorar alguma coisa. Você vê que a religião é um fenômeno mundial. Você vai nos índios, a religião está lá e tudo e tal. Aí eu faço um exercício lúdico. Sabe aqueles buraquinhos assim, triângulo, coraçãozinho e tudo mais? Uhum. Qual pecinha que preenche? Encaixa, né? E eu noto que esse vazio que o ser humano tem, ele é um vazio paradoxal. Porque para Deus ser Deus e preencher esse vazio, ele tem que ser um ser que ele não possa ter princípio nem fim. Vamos trabalhar só com uma hipótese criacionista, só para responder, tá, Sérgio? Se o universo foi criado por Deus, Deus tem que ser eterno porque ele criou o tempo. Então ele não pode estar preso pelo tempo. Ele tem que ser onipresente porque ele criou o espaço. Ele vive numa época que não havia tempo, nem espaço, nem energia. Só ele. Então, Deus não pode ter um espaço que o caiba. Ele não pode ser medido pela dimensão, que a gente conhece 3 dimensões, uma quarta que é o tempo, e vocês físicos falam de mais umas 18 aí, mas que a gente só consegue perceber, são 3. Nem elas, perceber é só 3, porque nem o tempo largura, é difícil. Nem o tempo é difícil, é largura, profundidade e altura. Então tem que ser alguém que não fica restrito a tempo, a largura, profundidade e altura. Quer dizer, tem que ser um Deus que ele está acima de qualquer coisa. Você está entendendo? Mas, ao mesmo tempo, essa carência pede que esse Deus que tem que estar acima de tudo seja alguém chegado a mim. Alguém que eu possa abraçar, beijar, que me ame, que sinta minha falta. Como é que Deus pode ser e não ser ao mesmo tempo? É um paradoxo. Mas a carência humana que Descartes falava dela, Emile Durkheim falava dela, Emile Durkheim era ateu, é uma carência desse Deus paradoxal. E a única proposta de Deus que mostra um Deus que ao mesmo tempo é infinito e se faz carne e habita no meio de nós é o cristianismo. Nem o confucionismo, nem o islamismo, nem o hinduísmo, nem as suas vertentes. Então essa diferencial cristã para a resposta ao vazio existencial antropológico me chama bastante atenção. Legal. Tem mais ali, Cris? Põe ali. Essa aí já foi. Ó, o Robertson aqui, enquanto você pega aí, ó, falou aqui, ó. Aqui no YouTube assisti um vídeo de um estudioso que disse que um dos evangelhos, somente um é original e os outros são cópia. Não me recordo qual seria o original. Sabe alguma coisa disso? Não, o evangelho não, também nunca ouvi falar. Do tanque de Bethesda você já falou, né? Que é real. Que tá o tanque de Bethesda tá lá, exatamente. Tá lá, é o evangelho de João. Isso. Agora, que um evangelho seria original e o resto cópia. Muita gente fala aqui do tal do Constantino. Cara. Eu nem sabia dessa história. Se Constantino adulterou a Bíblia... Você viu falando várias vezes que não é, pessoal, 5, não tem Da isso. mesma forma que o rei Josias criou a Torá... Que também a gente não sabe. O Nevim e o Ketuvim... Nevim significa profetas em hebraico. Ketuvim, os escritos. Entendi. Onde estão os erros dessas premissas? Já falamos, O erro das premissas está justamente que elas não têm fundamentação histórica. Elas são completas... Sabe o que é? Você sabe que a maçã nunca caiu na cabeça do Newton. Lógico. Mas até hoje tem muita gente que acha que a maçã caiu na cabeça do Newton. E se bobear lá na Inglaterra, tem um lugar que o cara ainda... Eu sei disso. Que o guia turístico mostra a árvore. Você está entendendo? O que a gente tem que fazer, pessoal, academicamente, aqui eu estou falando da Bíblia como material acadêmico, é separar o joio do trigo. Por exemplo, na história, César nunca disse até tu, Brutus. Quem falou isso foi Shakespeare. Mas como o pessoal não lê a história primária, lê Shakespeare, conhece ele, né? César através de Shakespeare. Conhece Newton através da anedota da maçã. Então, essa história paralela vai nos fazendo. É igual, por exemplo, as novelas bíblicas da TV Record, que até há pouco tempo eu estava ali como um dos consultores. Um dos objetivos da Record é que as pessoas, através daquela novela, voltem para o olhar da Bíblia. Mas agora eu estou notando uma coisa que está me preocupando. Muita gente crente não está sabendo mais o que é a licença poética da Record e o que está na Bíblia. Entendi. Você está entendendo? Aí o camarada assiste lá na Disney lá, o filme do Moisés. Olha, porque a Bíblia fala que o Ramsés era o faraó. Não está isso, entendeu? Então, a mesma coisa com essa questão de Constantino. A gente tem que ir na fonte primária. O que os laudos do concílio falam? De onde ele está falando que foi Josias que compilou? Aí vai criando aquela coisa e o pessoal toma como verdade estabelecida. E não tem nada disso. Perguntaram aqui também se você acredita nas relíquias de Jesus guardadas pela Igreja Católica. Não. E nem a Igreja Católica, como eu falei, sanciona essas relíquias oficialmente. Entendi.
Uma delas é o Santo Sudário, seria, Uma né? delas é o Santo Sudário. Tá. A Verônica também e outras coisas mais. Pedaço da Cruz. O Papa que faleceu agora há pouco tempo, o Bento XVI, o Ratzinger, ele dizia, não, são símbolos da fé. Entendi. Então, nem a igreja, que era um cara culto, né, doutor e tal. O Sérgio que me xará falou, excelente debate. Que debate, cara? Tem debate, tá A gente tá conversando. batendo um papo. Legal demais. Alan, olá, sou de Maringá. Gostaria de perguntar para o Dr. Rodrigo como ele explicaria a passagem onde Caim se aparta da presença do Senhor e vai para outra cidade onde se casa. Acho que ali ele colocou o Gênesis versículo, né? 4, 16. De onde 17. vieram as pessoas dessa cidade? Se neste contexto existiam apenas 3 humanos aqui. Aham. A minha Bíblia está dentro da mochila lá, Alan. Então eu não vou pegar agora, mas se você olhar lá, a Bíblia fala que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. E o Gênesis, a história está compacta. A história está compacta. Eles resumem, às vezes, em 4, 5 versículos, uma história que durou décadas e décadas para acontecer. Então, a gente lendo ali, parece que foi tudo assim, no prazo de 5 meses. Caim saiu da presença do Senhor, 3 dias depois já estava aparecendo uma cidade lá prontinha. Como? Se tinha 3 pessoas? Não. Passou muito tempo ali. Nasceram... Caim era filho de Adão e Eva. De Adão e isso? Eva, exatamente. Nasceram filhos e filhas ali. Houve outras. E quando usa a palavra cidade aí, você tem que entender que qualquer vila com 6 pessoas era uma cidade. Ir, em hebraico. Você entendeu? Ir é qualquer clã tribal, seminômade ali, era uma cidade. Na época nós estamos aí nos caçadores-coletores. Você entendeu? Embora os caçadores-coletores vão se repetir também mais tarde, na época de Babel. Então, qualquer grupo desses era considerado uma cidade. Então, só isso. Então, na verdade, não estavam só 3 seres humanos aqui. Já tinha dado tempo para crescer mais pessoas. Sim. Ó, o Lucas mandou aqui, ó, bom dia, me explica sobre o livro Apocalipse. É um livro de previsão do futuro das 7 igrejas da época ou ele é atemporal? Lembrando, escreva um livro que você vai ver e leve às 7 igrejas da Ásia. Olha, as 7 igrejas da Ásia que ele menciona é porque o Apocalipse fala o que você vê, escreve e leva às 7 igrejas que estão na Ásia. O livro do Apocalipse, na verdade, ele é um livro que descortina a história da humanidade desde o passado até o futuro através de uma linguagem criptográfica. Por quê? Lembra na época do Brasil, da ditadura militar, que o pessoal queria criticar o governo e colocava uma coisa cifrada ali, né? Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice. Tá parecendo do Santo Grau. Mas ele tá falando, o jeito que ele fala cálice, de calar, xará, né? Então, na época, a mensagem do Apocalipse ia ser proibida por Roma. Domiciano queria destruir tudo, então ele escrevia de uma maneira criptografada. Tá certo? Era um estilo literário. E o sentido do Apocalipse é justamente descortinar, através de imagens e símbolos, o que haveria de acontecer no mundo em todas as eras até o fim. Quando fala 7 igrejas, é porque naquela época eles dividiam a história sempre em períodos. 7 tipos de metais, 7 animais diferentes, 7 igrejas, como os historiadores hoje. Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, ou, de outra forma, pré-modernidade, modernidade, pós-modernidade, modernidade líquida. É apenas uma divisão profética de como seria o mundo até a volta de Jesus. Entendi. E o Johnny aqui mandou vintão e falou, e é verdade, eu já vi isso aí, meio até por isso que eu falei. Tem uma ficção científica do Arthur Clarke que ele fala que a estrela de Belém é uma supernova. Entendeu? Uhum. Bem interessante. Aí ele fala assim, ó, Rodrigo, obrigado pelas suas pregações sobre as profecias e as coisas do alto. Me dá muita sede de conhecer. Valeu. Eu que Legal agradeço o carinho de vocês. Legal demais. Tem mais aí, Cris? Beleza. Rodrigo, cara, a gente bateu mais de 12 mil pessoas aqui. Valeu, ó. Tem mais de 10 mil aqui, quase 11 mil aqui com a gente Valeu, até galera. agora. Obrigado mesmo, viu? Valeu demais, cara. Muito obrigado mesmo. Tamo junto aí, hein? Sensacional. Valeu. Eu não entendo nada de Bíblia, tá? Mas eu acho as histórias, você cara, acha muito que não interessantes, entende, cara. Você acha que não entende, viu? Eu acho muito interessantes mesmo, cara. Que é a história aí, né? Não tem aquele, mas você não acredita. Cara, aí se a história aconteceu, como assim eu não vou acreditar, cara? Né? Os caras viveram ali naquela época. Aconteceu alguma coisa ali, aconteceu, né? Uhum. Aconteceu alguma coisa. Uma pessoa ali foi, né?
especial para aquele povo ali. Deixou um legado. Deixou um legado, aquilo lá foi se propagando. E não tem como, né? Você falar. E tem aí todos os achados, né? Arqueológicos e tudo que comprovam tudo. Então não tem essa não. Cara, deixa aí onde o pessoal te encontra, como que é, o que você está fazendo agora. Bom, agora eu estou na iminência da inauguração do Museu de Arqueologia. Legal. Que a gente vai ter lá no NASP, dia 12 de novembro. 12 de novembro? Por novembro. Fiquem atentos aí nas minhas redes sociais, Rodrigo Silva Arqueologia. Legal. Que aí vocês podem ir lá. Quem quiser se inscrever no curso A Bíblia Comentada, eu vou deixar o link também. Link vai deixar aqui, lá na bio também tem. Vai ser muito bom. Toda semana você vai ter uma aula comigo de Bíblia e... Muito obrigado mais uma vez, fico muito feliz. Meus livros também você pode achar aí nas redes sociais, Rodrigo Silva, vai aparecer lá, o Escavando a Verdade, outro, nossa, até esqueci os livros que eu vi, Ceticismo da Fé, a Bíblia de Aleph a Ômega, o Enciclopédia da Vida de Jesus e vários outros aí. Mas eu fico muito feliz. Sérgio, obrigado, todo o pessoal, toda a equipe aqui, eu me senti muito honrado em estar com você aqui. Legal, Só estou triste e chateado, galera, porque... O Sérgio, a Bíblia fala que inveja é pecado, por isso que eu não vou babar aqui de inveja, mas ele está indo agora em outubro para o Nordeste lá. Para qual estado que você vai lá? Eu vou para João Pessoa, lá é o eclipse, João Pessoa, para ver o eclipse, rapaz. E eu tenho um trauma da área dele, porque todos os eclipses que eu lembro da infância que eu queria ver, nunca era visível no Brasil. Anunciava no Fantástico, eu ficava doidinho para ver lá. Assim, né? No Brasil, não agora vai ter. No hemisfério sul. Eu falei, eu nasci no lado errado do mundo. E ele vai ver lá e eu não vou poder. Mas eu vou ter que me contentar com a foto mesmo. Ah, não, vai sim. Legal demais. Muito bom. E escavações, quais são as próximas aí? Bom, agora ano que vem a gente volta, porque agora a gente começou esse trabalho em Laquis, lá em Israel, a gente escavou agora, e as escavações são sempre no verão, em julho. Entendi. Aí a gente continuará com a equipe do NASP. Até a galera, se tiver alguém que quiser escavar com a gente, eu não posso prometer, porque a gente vai ter só 30 lugares, tá bom? Mas fica atento ali nas minhas redes sociais, porque se eu não conseguir preencher com alunos da pós, a gente vai abrir algumas vagas aí. Aí você pode escavar comigo lá, a gente escava e depois da escavação a gente dá um tour pelo país lá para você ver essas coisas aí. E um dia, quem sabe, eu consigo levar você lá para conhecer Israel. Deve ser bonito pra e caramba. Tem coisa de astronomia legal também em Tel Aviv lá, viu? Tem, Não, tem um lugar lá no deserto. Rapaz, você não precisa de observatório para ver o céu. Ah, não, o deserto lá deve ser uma coisa maravilhosa. E tem restos de astroblemas lá, você tem crateras lá de impacto ali. E lá, como é deserto, é muito preservado, né? Olha, quem sabe, viu? Eu sou um homem de fé, gente. O Sérgio não é, mas eu sou. Eu vou um dia levar esse camarada para conhecer o Oriente Médio. Não, que é isso. Vou sim, com certeza. E aí, família, o que vocês acharam? Sensacional, né? Os dois juntos, que papo top, que papo interessante. Deixa o like, compartilha o vídeo com todo mundo e segue a gente, porque a gente vai colocar vídeos tops do Sacani, de ciência, de stand-up, todos os dias, só os melhores. Um beijo, fui, tchau, até a próxima.